Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record. E Santista, essa é para você, morra de saudade. Tenho um prazer imenso em trazer um campeão do mundo, um jogador espetacular que eu vi jogar. E ai, que saudade que você deve ter, Santista. Juari, muito obrigado por ter vindo, Juari. Obrigado a você, Cosme. Eu não esperava tudo isso. Que é isso? Eu te agradeço, rapaz. É uma honra, um prazer estar aqui contigo, participar desse teu podcast, dessa transmissão e falar de uma coisa importante, né? Que é a nossa alegria, falar de futebol. Tá. Olha, e vamos já começar. Jogador de personalidade forte, inteligente, 101 gols pelo Santos, jogador talentosíssimo. Você tá jogando, tá 5-0 pro Vasco da Gama e o time não tá reagindo. 54 mil pessoas no Morumbi e o time do Santos aceitando tranquilamente. Você tá em campo, o que você faria, Juari? Olha, Cosme, eu penso sempre assim, cara. Nós jogamos para 3 resultados. Quando você entra dentro de campo, você sabe que você tem 3 resultados. Você tem a derrota, o empate e a vitória. Mas você só quer a vitória. O empate tu aceita. Aceita um pouquinho, que às vezes a circunstância do jogo te propõe esse empate. A derrota você, mesmo sendo derrotado, você tem que vender caro essa derrota. Porque é normal. Você não pode ganhar todas, você vai perder algumas. Agora, o que eu acho, essa é a minha opinião, eu não estava no Morumbi, eu vi o jogo, tanto é que eu vi no 4-0, eu mudei de canal, no 3-0 eu mudei de canal, falei, não pode. O que eu achei e acho, me perdoem se alguém pensa diferente, time que não tem caráter, toma goleada. Porque no 4-0, ou melhor, no 3-0, abre a caixa de ferramenta. E uma coisa que chamou a minha atenção é que nós não tivemos um jogador expulso. Se não me falha a memória, tivemos um cartão amarelo. Então, e ao menos chega junto, né? Ao menos não, dá. Põe respeito. Legal, tá 3-0. Então daqui pra frente, vocês vão jogar pra lá. Porque se vocês entrarem aqui, o pau vai cantar. Então tem que ter isso. Isso tá faltando. Eu vi um time apático. Depois ouvi alguns comentários. Eu não sei se é verdade também, porque eu não convivo lá. Não passei o dia a dia lá, não sei qual o dia a dia. Que estavam contra o treinador. Mas você tem que parar para pensar o seguinte: você derruba o treinador, mas quem tomou 6 foi você. O treinador vai embora. O treinador já foi embora. E você continua no clube. Então o torcedor, na próximas partidas, se você errar, ele vai estar sempre lembrando do 6-0. Mas com esse cara aí tomamos 6. Com esses caras aí tomamos 6. Então quer dizer, você fica mais desgastado que o treinador. Então tá na hora desse pessoal começar a parar, pensar e dizer uma coisa, hein? E outra coisa, quase muito importante. O tamanho da camisa do Santos não é para tomar 6 de ninguém, com todo respeito aos outros. Então, e Juari, isso que eu ia te perguntar, você é um dos maiores ídolos da história do Santos. Como é que você acompanha essa fase do Santos, rebaixada no ano, logo depois que o Pelé morreu, agora com o Neymar, mas lutando para não ser rebaixado de novo? Que sentimento você tem? Tristeza, né, cara? Por que o Santos está nesse estágio, na sua visão? A minha visão, eu tenho uma visão diferente. Eu não vivo o dia a dia, eu tô fora. Sim. Eu, na minha opinião, tô falando aqui como Juari torcedor, eu creio que o maior problema do Santos, nesses 2 últimos anos, os 3 últimos anos, vou botar da última eleição para cá, chama-se planejamento. Um planejamento de futuro. Onde você vai planejar, você vai criar e vai acreditar. Porque você não pode, num arco de 2, 3 anos, ter mais de 10 treinadores. O que aconteceu no Santos. Então fica difícil, porque até pro próprio jogador fica difícil. Um exemplo, vem o Cosme. Eu tô treinando com o Cosme. Aí daqui a pouco, 2 meses, 3 meses, o Cosme vai embora. Quando eu começo a assimilar aquilo que o Cosme está me passando, ele vai embora. Aí tem a mudança, e cada treinador, honestamente, tem a vaidade humana, do ser humano, que é a vaidade dele, cada treinador dificilmente segue aquilo que o treinador deixou. Ele vai querer colocar suas ideias novas. Então a tua cabeça já tá um trevo. Tu tá perdendo, não tá ganhando de ninguém, tá último classificado, tá pra cair. Aí eu assimilei aquilo que o Cosme quer. Quando o Cosme vai embora, por exemplo, chega o Antônio. O Antônio já vem com outra mentalidade.
Até eu assimilar aquela mentalidade do Antônio, já passou mais uns jogos e o Antônio vai embora. Então acho que essa confusão, tu vai falar, mas o jogador ganha muito. Não, mas ele é ser humano. Ele não é uma máquina. Ele é ser humano. Que ele ganha muito, eu concordo. Mas ele é um ser humano. E como ser humano, tá sujeito a defeitos, né, cara? E Joari, você que viveu, também se chegou no Santos, estava num momento péssimo, o Santos, de reformulação, falta de dinheiro. O Santos hoje deve mais de 1 bilhão. Então isso aí pesa demais também. Mas como é a pressão de jogar no Santos, ser um ídolo no Santos, ser cobrado? Porque o Santos é mais provinciano por ser uma cidade pequena, muito menor que São Paulo, você encontra as pessoas em qualquer lugar. Como é que é essa pressão quando as coisas não estão acontecendo de uma forma boa para o Santos? Você tem que ter uma cabeça boa, porque jogar no Santos te cria um caminho de você conviver com os santistas. Por quê? O que o torcedor do Santos ama nos seus jogadores? É o jogador que vai na padaria, é o jogador que vai no mercado, é o jogador que para trocar uma ideia contigo, não numa conferência de imprensa, não numa chegada no campo, mas que conversa contigo na praia, conversa contigo no shopping, enfim. Então, quem joga no Santos tem que entender que o Santos é diferente. O Santos não é eu digo, talvez até no mundo inteiro, por quilômetros quadrados dentro de uma cidade, a cidade de Santos deve ser a cidade que tem maior número de jogadores de futebol e campeões do mundo e de outras circunstâncias. Então encontra todo mundo. É verdade. Então tem a padaria que todo mundo frequenta, que eu também já frequentei, do Carlinhos. Pô, tu vai na padaria do Carlinhos, tu tá comprando pão, tá entrando o Edu. Pô, tá entrando o Serginho Chulapa, entrava o falecido Coutinho. Então quer dizer, tu tem esse convívio. Hoje, para virar essa chave, o jogador tem que se aproximar mais do torcedor. Não aceito, mas cada um tem a sua maneira de pensar. O torcedor e brigar, querer invadir CT, não é aí. Porque isso aí só vai criar uma situação de intranquilidade para os jogadores. Então o jogador também tem que abraçar. E hoje eles não se preocupam em abraçar o torcedor. Eles fazem aquela coisa ali no dia de treino, que entra um, entra outro, mas é portão fechado. Na nossa época era portão aberto. Então tu era xingado nos treinos. Não, tu era xingado nos treinos. Conta o pior momento que você viveu no Santos e como é que você superou? O pior, você. Não, eu já vivi momentos difíceis. O pior. Tu quer o pior mesmo? Por favor. O pior momento no Santos, 77, se me falha a memória. Santos e Operário aqui no Pacaembu. Que nós perdemos de 1-0. Sim. E a torcida do Santos invadiu. Mas invadiu e bater nós mesmo. O pau cantou, filho. Invadiu o Pacaembu. Invadiu o Pacaembu e os vestiários. Os vestiários também. E aí, você? Onde você tava? O que você fez? Eu tava no banco. Eu tava no banco do lado do Mengalvio, né? Que o Mengalvio era o treinador na época. E o Mengalvio foi a coisa balida. Quando a torcida invadiu, que vou bater. O Menga falou assim pro torcedor: Não, estão tudo lá dentro. Eu não, tá tudo lá dentro. E foi dos piores momentos, porque nós ficamos lá, fomos sair lá 3 horas da manhã, aquela confusão toda. Mas dentro daquilo, dessa situação, nós crescemos. Nós começamos a ver a importância do que é o Santos para as outras pessoas. Mas vocês se uniram. Então, fechou. Nós fechamos. Peraí, gente, nós não podemos todo jogo ser isso. Os caras querem invadir e bater em nós todo jogo? Não, nós temos que fazer uma coisa diferente. Mas quem que era o líder? Quem eram os líderes? Nós tínhamos caras. Tínhamos líder forte, tínhamos Joãozinho, nós tínhamos o próprio Lira, estava nessa época, o Clodoaldo conversava muito com a gente, o Vitor, o Ricardo. Era gente. Não, o Vitor não estava, o goleiro era o Ricardo na época. Mas então, essa hora é a importância do líder. Muito importante. Porque um parêntese só, perdão. Não seria a hora do Neymar agora se assumir, já que ele é o grande jogador do Brasil, que está todo mundo de joelho para ele, ele veio para o Santos para ser o revolucionário. Não seria a hora do Neymar? Você que tem uma personalidade tão forte quanto ele, um jogador tão talentoso, que se jogasse hoje, nossa, eu estava pedindo dinheiro emprestado. Joari, me diz então, não seria a hora do Neymar fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Eu acredito que ele... Não convivo dia a dia com ele. Eu gosto muito do Ney, tenho um carinho especial por ele, pela família dele, pelo pai dele. É um cara que eu admiro. Creio que aparecer outro Neymar não vai ter mais no futebol. Que ele ainda é, mesmo em todas as circunstâncias, ele ainda é um dos maiores jogadores do mundo. Sim. Eu gostaria de saber como é o vestiário, o convívio dele dentro do vestiário.
Porque ali é que ele tem que assumir essa postura. Não, porque uma palavra dele Não, a palavra tem um dele peso tem absurdo. um peso. Eu entendo até o sentimento dele após a derrota, quando ele sai chorando. Porque aquele é sentimento, o desabafo de um campeão, de quem está se sentindo que não está conseguindo fazer aquilo que o torcedor esperava, que o torcedor quer dele. Então eu acho que o maior problema do Neymar hoje é com ele mesmo. Não é com ninguém, é com ele mesmo. Porque ele precisa se recuperar primeiro. Então ele tem que querer se recuperar e querer realmente passar pro torcedor esse entusiasmo, essa coisa de querer fazer. Mas eu vejo algumas postagens que ele tá sempre rindo, sempre brincando, mas tem hora, ele não é, pelo que eu sei, ele não é de fazer isso. Mas tem hora que tem que dar um soco na mesa. Então. Tem hora que tem que bundar, como é que é isso aqui? Alguma coisa tá errada. Não adianta a gente ir pra lá e fazer. Então, ele é o cara. Sabe por que ele é o cara? Porque ele tem condições de futebol pra isso. Entendeu? Às vezes eu vejo alguns jogos que ele reclama quando a bola não chega nele, que ele quer a bola, os caras não dá. Então ele tem que passar isso pros companheiros. Tá difícil, dá em mim. Tá difícil, dá em mim. Como fazia o Pelé, chegando, o negócio dá no Negão que o Negão resolve. Dá no Neymar que ele resolve. Então ele tem que chamar essa responsabilidade. E os caras têm que estar do lado dele. Vir com ele. E como vai vir com ele? Através de atitudes, através de gestos, através de dedicação, porque ele é o espelho dos outros, o reflexo dos outros e é o reflexo do torcedor do Santos. Sim. Todo mundo está de olho nele. Juro, 2 últimas perguntas a respeito desse Santos atual, depois só a Juari. Qual o seu sentimento quando o Santos foi rebaixado? Onde você estava e porque eu chamei o Edu aqui. O Edu disse que saiu andando, chorando pela praia. O Edu, do Pelé, enfim, companheiro do Pelé. Qual o seu sentimento? Você, super campeão, aquele título inesquecível, você tem o menino da Vila, o principal menino da Vila. Qual o seu sentimento? Onde você estava? Conta aquela noite, Juari, por favor. Aquela noite foi terrível, né, cara? E pra mim foi mais terrível ainda você ver pela televisão, né? E aí, qual a tua reação? Você fez o quê? Não tem reação. Você chorou? Você foi pra onde? Muito triste. Não, eu me isolei. Fiquei... Porque eu não acreditava. Eu brincando até com alguns amigos, alguns conhecidos na internet, eu dizia, time grande não cai. Time grande não cai. Não, mas nós somos grandes, a gente não cai. Mas aí volto naquilo que eu falei antes. O problema qual é? Planejamento. Então, mas quando caiu quando em caiu, si... naquela noite... Quando eu caí, que eu caí em mim, que eu tinha caído... que eu tinha caído... Olha isso, o amor que vocês têm. Que eu tinha caído, eu queria fazer um buraco no chão e entrar dentro. Tu vai falar o quê? Vai falar o quê? E o pior, que eu já tinha passado essa situação na Itália, com a Cremonese. É verdade. Eu tinha passado, nós fomos rebaixados com a Cremonese, eu jogando. E qual é a sensação, João? Não tem. Os jogadores assim que tem muito... Você é amor próprio, não tem o que falar, cara. A única coisa que vem na tua mente, pelo menos vinha na minha mente, como veio na minha mente quando o Santos foi rebaixado, os torcedores. Por quê? Tem gente que é torcedor, o torcedor, ele tira o leite da boca do filho para comprar o ingresso. Para pagar o ingresso para ir te ver jogar. Então, às vezes, nós jogadores, jogadores atuais, a gente tem que parar para pensar. Você não tá jogando por si, para você. Você não tá jogando só pro Santos Futebol Clube. Você tá jogando por uma nação. A nação é aquela que enche o estádio. Aqueles 52 mil, 55 mil que tu botou no meu nome. Quantos daqueles 52 mil deixou de comprar o leite do filho? Pra estar lá. Pra estar lá, pra torcer pra você. Então, e agora, Juari, a última pergunta desse Santos atual. Se esse Santos for rebaixado de novo com o Neymar, quais são os efeitos? O que vai pesar? Tipo, o Santos se apequena a que ponto? Olha, eu vou te ser sincero. Eu não acredito que o Santos seja rebaixado, principalmente agora com a chegada do Rodolfo, que é um treinador extraordinário. E se for? Cara, se for rebaixado, na minha opinião, vai sofrer para subir. Vai sofrer para recuperar. Aí nós vamos ter... aceitar que aquele time daquela dimensão chamado Santos Futebol Clube passou a ser um time de dimensão pequena. Passa a ser um time pequeno. Nossa, entendeu? Então, aí nós que amamos o Santos, não vamos deixar de ir ao estádio. Nós não vamos deixar de ver o Santos de maneira nenhuma. Sim. Mas nós vamos ver o Santos com a sensação de ser um time pequeno. E agora vamos falar do Juari. Juari está lá no Rio de Janeiro.
aí jogando bem, jogando Se divertindo. se divertindo da mesma cidade de um ponto esquerdo que era mais ou menos o tal de João Paulo Papinha, que é seu irmão, e fala que você sacaneia ele muito. E como é que você vem parar no Santos? Como é que os times grandes do Rio deixaram você escapar? Conta como que era a sua família antes. Seu pai fazia o quê e sua mãe fazia o quê? A minha mãe era empregada doméstica. E seu pai? Meu pai trabalhava na Câmara Municipal, no elevador, assessorista de elevador. E aí surgiu, eu com 9, 10 anos fui pro Pavonense. E como é que você já percebeu aquele talento? Como é que apareceu? Não. Foi aparecendo devagar, eu nunca... Pra te ser sincero, eu comecei a jogar futebol de salão. Salão naquela época, Sim. né? Que hoje é diferente. Sim. Bola mais leve, quadra maior. Você tinha aquela bola dura. Aquela bola durona que pra tu dar uma cabeçada, meu Deus do céu, eu não caía ali. Mas, eu então comecei ali. Aí eu fui pro campo, com 9 para 10 anos, né? Fui pro campo. Aí eu fui pro Pavonense. Mas eu nunca imaginei que eu iria fazer do futebol a minha profissão. O que você pensou em fazer? O que Eu era? sempre pensei em estudar e ser advogado. Sempre quis fazer direito. Mas aí depois não deu tempo. Aí eu acabei ficando só com futebol. Então, quando eu cheguei no Pavonense, eu fui começando a descobrir alguma coisa, a entender de futebol. Nós fomos campeões carioca, dente de leite naquela época. Ganhando do Flamengo. Né? Ganhamos do Fluminense na final. Fluminense. Que eu faria, né? Tinha o Robertinho, os caras todos jogando, Delay jogando. A gente fica contente. Aí foi que eu comecei a ver que eu poderia dar um passo maior. Foi quando eu recebi um convite do próprio Fluminense para mim ficar treinando lá um mês e meio. Eu fui. Só que aconteceu um episódio lá e eu desisti. Hoje aqui é seu testamento. Não, eu vou que ser aconteceu? sincero. Foi um episódio que marcou muito a minha vida. O quê? Marcou mesmo. Porque eu, quando comecei a treinar no Fluminense, eu pegava um ônibus, um trem, um outro ônibus e andava ainda meia hora para chegar para treinar. Você morava onde? Eu morava em São João de Meriti. Não. A gente treinava lá na Laranjeiras. Tinha aqui nas Laranjeiras para trocar, para ir treinar no campinho lá perto. Então eu sempre... E sozinho? Ia sozinho. Botava uma chuteirinha debaixo do braço, uma sacolinha de supermercado, né? 10, 11 anos? E vambora. 12 anos. 12 anos. Vambora. A gente vai que vai. Aí eu sempre entrei pelo portão principal. Nunca tive problema nenhum. Inclusive o porteiro virou até amigo, até companheiro, né? Não, Jori, entra aí, vai, passa por aqui. Não vai dar volta não, passa por aqui. Eu passava, então economizava, né? Senão você tinha que dar volta lá atrás, entrar lá por trás. Sim. E um dia eu cheguei lá, não tava esse porteiro. Tava um outro porteiro. Não me conhecia, né? Não sabia de nada. Aí eu fui me aproximando da roleta, ele, o que você quer? Falei, não, vou entrar, porque eu vou treinar, eu tenho que treinar. Falei, não pode entrar não. Falei, por que eu não posso entrar? Eu sempre entrei aqui, eu tô treinando aqui há quase um mês. Falou, não pode entrar não. Aqui só entra sócio. E vocês só podem entrar lá por trás. Se você quiser, vai lá por trás. Ele usou até um outro termo, que não vem o caso. Por quê? Por causa da sua cor? Por causa da cor. Não, fala. Te chamou de macaco? O termo que ele usou foi esse. Não, preto não pode entrar por aqui, tem que entrar por lá. Eu falei, legal, tudo bem. Beleza. Peguei minha esteira, dei meia volta e fui pra casa. Aí nunca mais jogo futebol. Jori, o quanto fere isso? Ah, machuca demais, né? Machuca. Porque olha só, você tá com 66 anos, você nunca esqueceu. Não esqueci, né? Se eu tinha 12 anos, são 4 anos. Então eu já passei de tudo. Mas foi bom pra mim, porque lá na frente eu passei algumas outras coisas e isso serviu como alicerce. Isso que eu passei serviu como alicerce. Você falou pro seu pai, sua mãe? Falei pro meu pai. E aí, a reação deles? Meu pai falou, tu é que sabe. Minha mãe falou, não, você é que sabe. Se você acha que não dá mais... Eu falei, não quero mais saber futebol, vou estudar. Aí comecei a trabalhar de despachante... Foi indo, e pendurei mesmo a esteira. Acho que eu fiquei, sem exagero, aí de 8 a 1 ano sem jogar. Olha que malefício que faz um racista. E como é que foi, então, você... Meu falecido pai era meu ídolo. Eu achava ele jogava demais. Ele jogava? Meu pai jogava muito. A minha maior alegria era ver ele jogar, e o sonho meu era jogar do lado dele. E ele não teve chance? Ele não teve chance. Não, chance ele teve, mas a cachaça e outras coisas não deixou. Então ele não pode botar a culpa em ninguém, a culpa foi dele. Dele mesmo. Ele chegou a jogar em algum time? Eu jogava no Aspirante do América. E não, mas jogava muito mesmo. Todo clube de várzea lá em São João, pegava ele pra jogar de manhã, de tarde, e ele ia. E tava, porque jogava muito. E o meu sonho era esse, jogar com ele. Eu tô lá, parado lá em casa, um dia ele chegou lá em casa, eu tava vendo televisão, minha mãe tava na cozinha, aí ele entrou e falou assim pra minha mãe, que minha mãe se chama Darcy, mas o apelido dela é Bi. Aí ele chegou e falou assim, ô Bi, ela falou, o que foi? Ó, amanhã
eu tenho que ir à Volta Redonda. Fazer um negócio lá, que também vendia alguma coisa como mascate, né? Eu vou levar o Arizinho comigo, que todo mundo chamava de Ari. Vou levar o Arizinho comigo. A minha mãe, fazer o quê? Vai levar o Ari pra quê? Falou, não, pra ele aprender, ele tem que começar a aprender. Também não quer mais mexer com bola, tu vai ficar dentro de casa, vai aprender a trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom, fiquei quieto. Aí ele passou, ele falou, tá bom. Aí ele passou, foi no quarto, voltou. Casinha pequena, né? Aí ele voltou e falou assim, ô Ari, cadê aquela tua chuteira? Eu falei, minha esteira? Ah, pai, sei lá, tá pai, quer mexer com esse negócio aí mais não. Aí, pega ela, quem sabe, né? A gente não bate uma bolinha junto. Aí aquilo me empolgou. Aí eu falei, não, tá. Aí nós saímos no outro dia, meia-noite, pra Volta Redonda. De São João de Meriti pra Volta Redonda, não dá 4 horas. 3 horas no máximo, sim, estourando. E eu dormi, que eu tenho, até hoje eu tenho esse defeito. Eu entro no ônibus, eu durmo. Entro no carro, durmo. Entro no avião, durmo. Não adianta, não tem jeito. Bom. Acordei, Praça da Sé, São Paulo. Cê... Não, minto, Estação da Luz. Tá brincando. Estação da Luz. Que era fazer antigamente lá, Estação da Luz. Quando eu acordei, falei, pai, onde é que nós estamos? Eu falei, estamos em São Paulo. Eu falei, papai, você não falou que a gente ia Volta Redonda? Não, eu mudei de ideia. Estamos em São Paulo. Mas não acabou a viagem, não. Eu falei, por quê? Fica quieto. Pai falava uma vez só, né? Não é como hoje, que hoje a gente quer retrucar, quer explicar. A gente ficou quietinho. Resumindo, pegamos o ônibus e descemos para Santos. Aí quando eu chego no Santos, tô olhando lá, mas foi uma coincidência tão legal, que num dos bar do lado de lá tava o falecido Tim, que era o treinador do profissional. E eu fui lá e meu pai me botou sentado e falou, espera aqui que eu vou lá em cima e já vem. Eu falei, por que esse velho veio? Vai vender alguma coisa aí, né? Aí ele ficou aí uns 40 minutos. Desceu. Já desceu eu com a fome, rapaz. Não, pô, a fome de leão. Não tinha comido nada, só jantado. Isso já eram 11 e pouca, 10 e poucas horas da manhã. Aí ele, no portão 6, ainda tem lá, tinha a bilheteria, ainda tem o poste lá. Aí ele falou, ó, tu vai entrar aí, tu vai comer aí. Eu falei, mas pai, que eu não conheço ninguém? Vai lá, já tá tudo certo, você vai entrar e vai comer aí. Quando você acabar, você me espera sentado aqui. Que eu vou ali na padaria, vou comprar um cigarro, comer um sanduíche e tomar uma cerveja. Falei, tá legal então, com a fome. Subi, cheguei lá, tava, seu falecido Flora tava servindo aquele bandecão de quartel, né? Rapaz, me lembro que fosse hoje, chuchu com carne moída. Meu Deus, o que é? Comia... Se esbaldou. E eu queria repetir, mas não podia. Não podia. Aí eu saí, tá bom. Saí, sentei lá. Fiquei lá sentadinho e nada do meu pai chegar. Eu sentado, nada do meu pai chegar. Falei, pô... Foi comprar cigarro, essa desculpa é velha, hein? Aí veio o falecido Gaia. Que homem. Sensacional. Acho que o começo da minha carreira deu a ele. Ele vinha vindo, aí passou perto de mim e falou assim, tá fazendo aí, neguinho? Com a mala do lado, né? Tá fazendo aí? Eu falei, não, naquela época podia, neguinho, não sei o que. Sim, esse negócio, né? Eu falei, não, eu tô aqui esperando meu pai. Meu pai foi comprar um cigarro, mandou pra ele aqui. Eu falei, teu pai? Essa hora? Teu pai já tá no ônibus pro Rio de Janeiro. Que sobe loucura. Aí que tu vai ficar aí. Deixou você. Falei, eu vou ficar aqui não, eu quero ir pra minha casa. Sobe aí, procura o Otávio. Aí eu subi com a malinha, né? Mas Deus sempre cria um caminho. Porque tava o Otávio e o falecido Tiãozinho sentado, conversando. Quando eu entrei, ele virou pra mim e o Otávio é gago, né? Que você quer? Eu falei, não, o senhor aí, o seu Gaia, disse que é pra ir procurar o seu Otávio. Tu tá falando com ele. Eu falei, não, mas é que ele falou pro senhor, pedir pro senhor arrumar porque eu vou ficar alojado aqui, ficar aqui. Meu pai foi embora, eu tenho que ficar aqui. Ele, não tem lugar não. Aí o Tiãozinho falou assim, Otávio, deixa de palhaçada. Fala direito com o menino. Põe lá no meu quarto que tem 3 camas vazias, vai ficar comigo. Falava, então, gente, tu vai ficar com o Tião, vai pra lá. E foi. Aí foi nascendo uma amizade. Eu e o Tião era um irmão pra mim. Aí a partir daquele dia eu comecei a treinar. Então eu fiquei em avaliação, tinha 15 dias pra ficar em avaliação. Mas seu falecido Olavo, com uma semana me chamou. Chamou na sexta-feira. Falou assim, Jari, qual é o telefone da tua casa? Falei, pô, vou dar o telefone. Aí eu vou dar o telefone pra ele. Ele vai mandar meu pai vir me buscar. Tá feito, tá combinado. Falei, o meu telefone é 021 para papai dei, de casa. Falou, tá bom. Falei, mas você vai pedir pro meu pai vir me buscar? Ele falou, não. Pedi pro teu pai mandar transferência de escola, tu não sai mais daqui, neguinho. Que sensacional. Aí começou a minha vida no Santos. Chorei
Sem brincadeira, chorei 30 noites de saudade da minha mãe, de vontade de ir pra casa. Toda noite eu chorava. Incomodava o Tiãozinho. Tiãozinho, mas não falava nada, ele virava. Virava pro outro lado e eu chorava. Ele virava pro outro lado. Aí uma noite ele acordou e falou assim, Jori, o que tá acontecendo? Eu falei, Tião, quero ir embora. Eu não aguento isso aqui não é pra mim, eu tô com saudade da minha mãe. Ele falou, mas Jori, poxa. Não, Tião, amanhã eu vou pedir pra ir embora. Ele falou, vem, peraí. Calçou o chinelo, falou, a gente morava embaixo da arquibancada. Aí ele calçou o chinelo e falou assim, vamos ali comigo. E a gente descer na arquibancada, tinha uma porta de acesso que dava pro alojamento. É a mesma porta que dava pra tu subir pra ver os jogos. Aí nós sentamos no último degrau da arquibancada, uma escuridão. Só dava pra ver as traves, uma escuridão. Aí ele virou pra mim e falou assim, Jori, o que tu tá vendo? Eu tô vendo nada, tio. Uma escuridão dessa, eu vou ver o quê? Não tem o olhar biônico? Eu falei, não, Jori, foca um pouco. Limpa a tua mente. Vê o que você tá vendo. Eu falei, eu tô vendo uma trave lá no fundo, outra trave aqui. Eu falei, não, Jori, você tá vendo a Vila Belmiro. Você tá vendo a Vila Belmiro. O clube, isso aqui é Santos Futebol Clube, o clube do Pelé. O time do Pelé. Tu tá vendo aquele camarote ali? Aquele camarote é o camarote do Pelé. Então o Pelé tem tudo aqui, ele nasceu aqui, começou aqui. Você, neguinho, tá tendo a oportunidade de comer. Quantos garotos queriam estar no teu lugar? Quantos meninos queriam estar no teu lugar? E tu vai fazer o quê? Tu vai voltar pro Rio de Janeiro? Assim mesmo, ele foi duro comigo. Você vai voltar pro Rio de Janeiro pra fazer o quê? Estudar tu não quer. Vai virar o quê? Bandido? Você mesmo falou que a tua mãe acabou de queimar o rosto com uma panela de pressão que explodiu no rosto dela. E é verdade, queimada. É verdade, né? Queimadura. Trabalho de empregada doméstica. Você vai fazer o quê, cara? Aí a lágrima desceu, mas aí já era outra lágrima. Aí já foi uma outra lágrima. Aí eu olhei pra ele nos olhos dele e falei assim, Tião, Deus te abençoe. Eu não queria ficar, mas agora daqui eu não saio mais. Nossa, que lição de vida. Aí foi. E Jori, como é que era essa sombra absurda que é jogar no time que foi o time do Pelé? Como é que é isso? E qual que é o peso dessa camisa? Qual que é o orgulho de alguém que, pô, olha, você vai ser titular e vai jogar com essa camisa do Santos, essa camisa que foi do Coutinho, do Mengalvio. Qual é a emoção e qual a responsabilidade, Jori? Pra mim foi muito grande, porque eu no Rio, eu gostava de ir pro cinema. Mas eu não gostava de ir pro cinema pra ver filme, não. Eu não ia ver filme, eu ia ver o Canal 100. Que o Canal 100 no Rio passava muito jogo do Flamengo e do Botafogo. E muito jogo do Santos. Então quando eu via aquele Santos entrar de branco, que pra mim é o uniforme mais lindo do mundo, quando ele entrava de branco, e aquela negrada na frente, cara. Tu olhava Pelé, Coutinho, Lima, Duval, tu ficava assim, ó. Falei, Mengalvio, pois tu ficava... Mas nunca imaginei que um dia... Eu virei santista assim. Mesmo no Rio? Mesmo no Rio. Virei santista. Mas eu nunca imaginei que um dia eu teria essa oportunidade de vestir essa camisa, de estar num clube desse. Aí foi indo. Então, quando eu tive a possibilidade, quando eu estreiei no Infanto Juvenil com a camisa do Santos, pra mim era um sonho, cara. Pra mim era um sonho, foi um sonho. Que era, eu tava estreando, eu só tinha 2 clubes na época que eu amava, gostava mesmo. O Flamengo e o Santos. Então eu saí do Rio, que o sonho era jogar no Flamengo, pro Santos, jogar no Santos, no time que tu falou, o time do Pelé, cara, era uma coisa impressionante. Foi uma coisa que, desde o primeiro dia, quando eu comecei a treinar, não no primeiro, minto, mas na segunda semana que eu vi que eu já tinha praticamente passado, já tinha ido para a escola, já tinha me matriculado e já tinham começado um trabalho comigo, porque eu era um gravetinho, eu ia pesar, sei lá, uns 30, 40 quilos. Aí o doutor Carlos Braga, com o seu Olavo, começaram a fazer um tratamento para me adquirir peso, para me adquirir corpo. Então não foi fácil não, cara. Aí eu falei, não, aqui é o clube do meu coração. Então, porque para você se empolgar com carne moída e chuchu, quer dizer, a sua vida lá também no Rio era difícil. Era difícil? Era muito difícil. Nós éramos 5 em casa. Você e 2 irmãos? Eu, que sou do meio, a minha irmã mais velha que já faleceu, a Lica, e o meu irmão, o Jusceli, o Nego. Então éramos 3, com mais meu pai e minha mãe. Então o que fazia a minha mãe? Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho orgulho disso. A gente comprava meia dúzia de ovo e dividia ovo no meio. Nossa. Pra poder almoçar e jantar. Não era fácil, era difícil. Então, quando eu
tudo isso vai começar a cair depois daquela conversa com o Tiãozinho. Que eu deixei de ser um peso em casa. Mas já joga uma responsabilidade danada num garoto de 12 anos. De 12 para 13 anos. 13 anos. E tem que ter uma força psicológica absurda. Não, eu tinha 14 para 15. Então, mas mesmo assim, mas olha, 14. Olha a responsabilidade nas costas. Falou, você jogava por isso. Mas enfim. Mas agora, teve então, como eu te disse, esse ponto esquerdo que era mais ou menos um tal de João Paulo que veio aqui. Ele disse. Não, você jogava demais. Diz que aquele Santos que vocês ficam babando, vocês Santistas, que também, quem não era Santista também babava, Santos espetacular, os meninos da Vila, de 78, na verdade, sofreram muito jogando 77, 76, e o João Paulo falou uma frase que achei brilhante, que aquele Santos, dos meninos da Vila, foi formado no caos. Verdade? Explica, Juari, por favor. Verdade. Porque a gente pensa, olha, imagina. Foi tudo pensado. Foi tudo formado pelo seu Chico. Seu Chico formou, foi colocando as peças. Mas eu acredito que ele também não tinha certeza, a segurança que ia se transformar aquele time naquilo que se transformou. Como é que treina com 44 jogadores? 44 jogadores. Então vamos lá, explica. Você subiu, e aí? Você encontrou? Veja, o maior problema que nós tínhamos na época, que onde a gente ia jogar, a gente era considerado a viúva do Pelé. Onde ia jogar? E era couro mesmo. Torcedor, antes do seu Chico, passou o Alfredinho. E o Alfredinho foi um dos maiores que eu tive. Alfredinho, Ramos Delgado, Ramos veio depois, Urubatão. Nós tivemos falecido Otto Glória. Então nós tivemos, e ninguém conseguiu. Conseguia título, todo mundo falava, o Santos nunca mais vai ganhar, o Pelé foi embora. O Pelé foi embora. 74, o que acontece? O seu Chico começou a montar um time sem dinheiro. Pegando emprestado aqui, pegando emprestado ali, trazendo o Nelsinho e o Gilberto, que refúgio do São Paulo, que o São Paulo tinha mandado embora, e que não sei o quê. Então ele foi montando. Mas a grande arma daquele time ali, foram duas coisas importantes. Primeira, quando a gente fala no planejamento, tinha um homem chamado Zito, que o Zito pegou formiga e falou, tu tem carta branca. Enquanto eu estiver aqui, eu te garanto. Tu vai fazer da tua cabeça. E ele foi trocando ideia. O Lira estava para ser mandado embora. Ailton Lira. O Chico, seu Chico, chega pro Lira e fala assim, Lira, eu conto contigo. Mas se você quer ficar, eu vou conversar com os homens. Vou conversar com o Zito, com o Rubens, para você ficar. Agora, você tem que querer. Aí o Lira falou assim, não, Chico, eu quero ficar. Não quero ir embora, não. Falou, então tá legal. Só que tem uma coisa, Lira. A 10 é tua. E o Pita já tava jogando. Aí você vai entender o porquê que esse time chegou. O Pita já tava jogando com a 10. A 10 é tua. Aí o Lira olhou dentro dos olhos dele e falou assim, não, seu Chico. Se o senhor quer que eu volte? Ele falou, quero. Eu também quero voltar. Mas a 10 é do menino. Ninguém toca nele. Não. Se o senhor quiser me dar 8, eu aceito. Mas com a 10 eu não jogo. União. Entendeu? Sim. Então, aí começa aí. Cobrança, muita. Os mais velhos cobravam muito da gente. Só que os mais novos, caladinho. Então, mas eu queria que você me explicasse do meio pro ataque, esse absurdo. Pega Pita, Ailton Lira, lançando pra ponta mais ou menos, um tal de Newton Batata, que aí um centroavante mais ou menos, Juari, João Paulo. Quer dizer, vocês eram super talentosos, rápidos, habilidosos e tinham lançadores espetaculares. Que entrosamento e que movimentação. A gente para pensar, eu vi alguns jogos assim, porque eu sabia que a gente ia entrevistar, a movimentação de vocês era impressionante. Você nem olhava, a bola já estava na frente, você pegava o zagueiro contra você, era sacanagem. E também eu estou aqui para representar, olhando no seu olho, os defensores do Valdir Pérez, que o senhor humilhou muito aquele São Paulo Valdir Pérez. Sim, senhor. Conta então, por favor, como que era essa movimentação tática? O Chico Formiga era tão visionário assim, ou foi uma coisa, um casamento de vocês? O seu Chico, a grande arma do seu Chico era o carinho, o olho no olho e a liberdade que ele dava para nós. O seu Chico discutia muito com a gente sobre todos os aspectos. E o grande mérito nosso era acabava o treino, 5 horas da tarde, acabou o treino, bora. Nós ficávamos até 6. O roupeiro tirava nós de lá. Ô, molecadinha, como é que é? Eu quero ir embora. Não precisava pedir? Eu quero ir embora. Não. A gente ficava trabalhando jogadas. Por quê? A saída, como o Pita faz. A gente já sabia que quando a bola batia no Pita,
Bola bateu no Pita. Vem de encontro. A gente trabalhava isso. Vem o Joari, vem de encontro. Vem o João Paulo de encontro. Vem o Batata de encontro. Quando ela batia no pé do Pita. Por quê? Porque o Pita era fortíssimo num 2. Fortíssimo. Bola batia no Lira. Ataque com profundidade. Então a gente trabalhava. Tum, Lira. Vup. Aí eu saía pra lá, o Batata saía pra cá, o João saía pra lá, a gente se mexia. E sem técnico? Não, isso a gente fazia isso nós mesmo, depois do treino. loucura. Eu, o seu Chico ficava olhando. O seu Chico ficava olhando. Ele sentava no banco, ficava ele e o Celso Diniz. Não precisava nem orientar. Não, às vezes ele falava alguma coisa, mas era muito difícil. Às vezes ele falava assim, Lira, mete pro lado de cá, mete uma lá, uma aqui. Então, ele deixava a gente fazer, mas nós conversávamos. Ó, quando a bola bateu no João, o João foi pro fundo. E o João, os 12 maiores pontas que eu vi cruzar chamam-se Edu e João Paulo. Colocavam onde queria a bola, inacreditável. E o João tinha uma característica interessante, importantíssima. O João, quando dibrava pro fundo, ele não olhava a bola. Ele olhava quem estava entrando. Pode reparar, que ele dava o tapa e fazia assim. Ó. Então, no olhar do João, eu já sabia que a bola do João era no primeiro pau. Que loucura. Então a gente trabalhava essa bola. Então quando ele saía do drible, eu já atacava o primeiro pau, que é a bola dele ali. O Batata saía do drible, eu atacava o segundo pau. Então, nós trabalhávamos muito, a gente tinha prazer em trabalhar. Pô, o Lira acabava o treino, às vezes não, quase sempre. Ele ia lá pro gol, pegava 2 coletes, botava 2 coletes, 2 estacas, botava lá e ia bater pênalti. Sem ninguém, sem goleiro, sem nada, ia bater falta. O João ia cruzar, o Pita vinha trabalhando. Então a gente fazia muito. Mas também, para a gente poder fazer isso, nós tivemos que aprender. Principalmente os mais novos, eu digo por mim, com um cara chamado Pelé. Porque até aquele momento, a gente era assim também, cara. Chegava o treino às 4, 3 horas, chegava às 10 para as 3. Quando subia já era 3h15. Não, eu tive o privilégio, eu vi assim, a gente conversando no carro. Conta, por favor, o teu encontro com o Pelé que mudou também a tua carreira. Como é que o meu foi? encontro com o Pelé sempre foi rodeado de coisas boas, cara, de momentos felizes. Até mesmo nessa lição que ele deu pra nós. Um dia nós chegamos pra treinar, o treino tava marcado 3h30. E a gente tinha mania mesmo, eu mesmo, relaxado. Estamos jogando, titulado, profissional, relaxadão. Aí deu 3h15, eu cheguei na Vila Belmiro. O treino é 3h30. Cheguei 3h15. Entre conversar com o povo, não sei o que, pra me chegar no vestiário já era 3h20. No mínimo. Porque a gente entrava no mínimo. Beleza, esse dia nós paramos. Estava eu, Célio, Claudinho, não lembro quem estava mais ali. Paramos pra conversar. E de repente a gente olha pro campo, vê um vulto. Lá no gol do fundo. Aí alguém ainda falou assim, pô, é o Pelé. Falei, não, o Pelé não tá aí não. Tá louco. Isso, tá bom. Quando ele passou pela gente, ele, boa tarde, aquele vozeirão dele. Eu disse, boa tarde. Aí olhou um pro outro, falou, pô, o Pelé tá aí. E como é que ele corria mesmo? Ah, não, ele era um monstro. Explica, por favor. Ele era perfeito. Você acha que ele era um atleta perfeito? Perfeito. A passada dele era a coisa mais linda do mundo. Quando o negão dava passada, os caras já abriam o caminho, deixa ele ir. Aí o que acontece? Vamos pro vestiário. Chego no vestiário, tá o falecido Sabu, que era o roupeiro. O falecido Sabu diz assim, eu minto, fala assim, Sabuzinho, o que o negão tá fazendo aí? Aí o Sabu falou um montão de palavrão. Falei, mas por quê, rapaz? Tá treinando, mano. Treino nas 4, nas 3h30? Falou, é. Pô, e por que tá... Pô, ele chegou aqui, já era 2 horas. Fez eu chegar 1h30. E ele não era mais do Santos? Não era mais do do Santos, Cosmos. era do Cosmos, já tinha parado. Falei, ele chegou 2 horas. Aí treinamos. Acabou o treino. Vambora. Cadê o Pelé? Ele ainda ficou lá treinando. Não, eu principalmente falei pro rapaziada. Falei, rapaziada, vocês me perdoem. Enquanto ele estiver aqui, eu vou chegar no mesmo horário que ele chegar pra treinar com ele. A gente caiu e foi. Como que é treinar com o Pelé? Era a coisa mais linda do mundo. Que lição de vida. Rapaz, era a coisa mais linda do mundo. A gente jogava 2 toques. E ele entrava 2 toques, né? Sempre entrou. Só que no 2 toques ele jogava na defesa. É mesmo? Nunca jogou no ataque. Ué, por quê? Não sei, ele gostava de jogar na defesa. Aí o goleiro Ricardo pegava a bola lá, 2 toques. Tô te falando 2 toques. Ricardo pegava a bola. Vai que eu vou bater. Dele aqui. Eu jogando do lado dele. Vou jogar do lado de quem? Do lado dele. Lógico. Ele aqui falou assim pra mim, ele vai bater ali, ó. Eu vou dominar no peito e vou sair jogando. Eu falei, esse negão aí tudo é mentiroso, ó. Ricardo, pum, ele pá, pum. Ele antevia. Aí ele fala, aí tu aprende. Aí tipo, ô rei, depois do treino,
O que acontece? Como é que a gente consegue? É só vocês prestar atenção na postura do goleiro. Se ele é direito, ele nunca vai bater pra cá. Se ele é direito, ele vai bater cruzado. Se ele é esquerdo, ele vai bater pra lá. Porque ele não vai bater pro lado de cá, pro lado esquerdo dele. Muito observador. Ele observava tudo. Então, ele observava também se o zagueiro era destro ou canhoto, direito. ele saía pro lado... Ele falava pra gente, um exemplo, pra ter um exemplo. A gente ia jogar contra o São Paulo, muitas vezes. A gente chegava na hora da concentração, no terceiro andar, ficava conversando com a gente. Aí ele virava pra mim e falava assim, Jori, e o Marião? Zagueirão, grandão, São Paulo, chefe, pesado, e chegava. Vai ser dose, hein? Vai ser complicado, rei. Ele bate pra caramba. Eu falei, bate se você deixar. Eu falei, pô, como deixar? Dá o tapa. Quando ele vir, tu dá o tapa. Põe na frente e sai dele. Por que tu já dibra balançando? Já dibra, quer dizer, então, aí tu para pra pensar e fala, pô, o cara, então, ele era anos-luzes, né? Em todo senso. Uma coisa que ele detestava, cara, tu queria tirar o Pelé do sério, mas tu tirava o Pelé do sério, é dar bola de 3 dedos pra ele. O quê? Rapaz, o homem virava um bicho. Ainda mais quando você fazia rodinha de bobo, que hoje é tal do Rondon, né? Sim. Na nossa época, rodinha de bobo. A gente fazia na rodinha, dava de 3 dedos pra ele. Ele parava, pegava a bola com a mão, botava no chão, desculpa a expressão, Sim. e falava assim, filho, dá de raspa bosta. É assim que se dá na bola. É Porque assim. é difícil pra dominar, né? Oh, Você claro. vai pegar a bola Tu quer rodando. complicar, mas como tu dava nele, ele arrumava. Ele é demais. Vem rodando, ele arrumava. Mas ele te ensinava. Oh, para. E Jori, fora todo o talento absurdo que ele teve, 1.389 gols, golaços, títulos Todo jeito. mundial, de todo jeito, ele foi muito importante para os jogadores não lembram disso. Como, assim, com todo respeito, entre aspas, como é ser escravo? Como é que é a lei do passe? Você enfrentou isso no Santos? Como é que era isso? O jogador não tinha direito para escolher para onde ia, e se você não quisesse onde o clube te vendesse, você ia ficar treinando anos. Era afastado. Então, como é que era ser escravo de um clube? Mesmo sendo um clube que você amava, como o Santos, que é o Santos. Eu tenho essa opinião. Acho que o Pelé, quando ele foi ministro do esporte, a intenção dele na Lei Pelé era dar uma liberdade total pro jogador. Pro jogador ser dono do seu futuro, para ele aprender a comandar a sua vida. Porque como é que era? Explica Porque como era. a Lei Pelé, como era antigamente? Antes. Antigamente é o seguinte, você assinava um contrato de 1 ano. Tá. Um exemplo. Não tinha multa rescisória, não tinha nada. Não tinha multa rescisória. Não tinha nada, só o contrato. Eu não vou dizer por meu caso, 2 anos, que não Sim. assinei 2 anos. Dentro daqueles 2 anos, o clube tinha direito de fazer o que quisesse contigo. Eu sou o clube, você é meu. Você é meu, não tem... Não, eu quero ir embora, eu quero sair. Não vai. Sem a minha assinatura, você não sai. Não sai. Mas não tem. Tu quer sair? Quero. Então eu quero 200 milhões de euros aqui na mesa. Tu tem alguém pra dar? Não tem. Então tu vai ficar aqui. Aí tem outra coisa. Tu vai estar afastado, não vai treinar com o grupo, vai treinar separado. E o teu salário vem descontado tanto. Sempre foi assim. Aí o que ele quis? Ele quis dar uma liberdade maior. Pro jogador ter o direito da palavra de escolher o que ele quer fazer. Aí surgiu, né, passe livre, aquelas coisas todas. Passe livre, multa rescisória, tudo passe isso. depois de um tempo. O Pelé, eu acho que, não sei se foi ele, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas alguém colocou alguma coisa especial na lei. Aditivo na Aditivo lei. na lei, para quê? Para facilitar a vida dos empresários. Virou Porque dos empresários. acabou o clube, que era o patrão, que era o dono que criava. E entrou os empresários. Porque a maioria hoje não adianta. Você está preso. Você não está mais preso ao clube, mas está preso ao empresário. Então, mas aí é você que escolhe também. Aí, infelizmente. Infelizmente, porque a intenção dele era te dar liberdade para você decidir o teu futuro. Para você, jogador de futebol, não ser escravo de ninguém. Porque hoje, a realidade é essa. Hoje tem multa rescisória, tem não sei o quê, mas não sei o quê. Mas quem comanda é o empresário. Ele que decide o teu futuro. Então, vamos falar de uma coisa concreta que aconteceu contigo. Você foi pro México no auge do Santos. E como é que você soube que você ia pro México? Porque afinal de contas, pô... Não, minha conversa era outra, né? Então, lá da Europa, você podia jogar em qualquer clube. Eu nem sabia, não. Eu não tinha intenção de ir para lugar nenhum. Desde o começo, quando eu comecei a conversar, a renovar o contrato com o Santos, que eu te falei, eu tinha um pré-contrato, não assinado e nem escrito, mas verbal.
aquele pré-contrato verbal... Com o Zito. Que era um cara sensacional, E de palavra. homem até o final, que nós tínhamos acertado tudo com ele na palavra. Ele falou, Juari, fique em paz, o teu contrato termina dia 30 de agosto. Tá acertado isso aqui. E ainda me deu uma dura, Porque você queria o quê? porque eu pedi, eu ia treinar de bicicleta, do Marapé para Vila Belmiro. Aí eu falei para ele, poxa, professor, ô seu Zito, fala, pô, se eu podia me adiantar uma luva boa, né? Ele falou, não, nós vamos te dar uma luva sim. Mas o que tu quer com a luva? Por que você quer a luva? Eu falei, não, quero comprar um carrinho pra mim vir pro treino. Ele olhou nem na minha cara e falou, o quê? Não te dou nem luva. Não vou te dar nada. Se tu chegasse aqui pra mim e falasse assim, que eu quero uma luva pra comprar um apartamento pra tua mãe, eu mandava assinar o cheque agora. Agora tem que falar pra mim que tu quer um carro, vai andar de bicicleta assim, neguinho. Pronto, eu falei, aí eu fui vendo. Então o Zito era assim, ó, aperto de mão fechado. Aí o que acontece? O Zito sai. E meu contrato tá pra vencer. E eu fazendo gol direto. Aí me chamaram lá em cima, já olha, teu contrato vai vencer dia 30, isso no dia 15, dia 20, mais ou menos. Vamos renovar? Não vamos? Eu falei, vamos. Então, ó, a proposta nossa é essa. Sendo que eu já tinha acertado uma proposta com o Zito. Eu falei, não, meu contrato já está renovado, seu Rubens. Por quê? Por quem? Pelo Zito. Rubens o quê? O Rubens Quinta, que era o presidente. Rubens Quinta. Eu falei, não, está renovado já, seu Rubens. Eu falei, não, o Zito não está mais agora com a gente. Eu falei, não, mas a palavra que o Zito deu para mim. Eu falei, não, é isso aqui, você quer, não quer. Vamos te afastar. E outra coisa, hein? Tu não vai jogar mais, até renovar o contrato. Eu falei, por quê? Porque tu tá fazendo gol direto, imagina, tu faz 3, 4 gols no jogo, aí a torcida pega no meu pé se eu renovar teu contrato. Então não, tu tá afastado. E foi. Aí eu conversei com meu pai, tava na seleção brasileira na época, com o Cláudio Coutinho, e o Coutinho conversando com o Coutinho, falou, como é que tá a tua situação? Eu falei, tá complicado, o homem não tá ruim de renovar. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou te levar pro Flamengo, porque ele era treinador do Flamengo também. Quando ele falou, vou te levar pro Flamengo, aí, o zoião, o zóio Tandera, né? Você ia deitar no Flamengo. Ele falou, renova lá. Eu falei, meu pai, vamos renovar. Mas a gente vai colocar uma cláusula. Qual? Que o primeiro clube que aparecer, eles me vendem. Vai aparecer o Flamengo. Mas eu, quer dizer, dentro do azar eu dei sorte. Porque quando nós assinamos numa sexta-feira, para mim poder voltar a jogar na outra semana. Quando foi na quarta-feira, o Nicola Gravina, que era representante da UDG, da Universidade de Guadalajara no Brasil, veio, sentou com eles, fez uma proposta de 1979 de $400 mil à vista. Nossa. Aí o Quintas... Aí eu também, no lugar dele, teria aceitado, porque o clube não tinha dinheiro. Ele tinha que desfazer de algumas peças para ter dinheiro. Ele aceitou. Só que ele aceitou à tarde, volta de umas 5 horas da tarde, 6 horas, mas só foi oficializar meia-noite. Porque primeiro tinha que reunir para saber se o conselho... Então, aí foi assim que eu fui pro México. Então, e a sua palavra, a sua força de dizer, escolha o time que eu vou, você não teve nenhuma, só aceitou. Não, porque o contrato tava... Então, quer dizer, só aceitou. E não tava nos meus planos. Então. Porque eu minto. Eu sabia que eu ia sair fora do giro da seleção, porque naquela época não tinha esse. Não, tem hoje, foi pro México, esquece seleção, esquece. Não passava jogo mexicano aqui. Sim, nunca. E não passa hoje? Não passa. E dificilmente passava jogo italiano. Sim. Também. Não tinha esse mercado. Então eu não tive, nem pensei em nada disso. Eu falei, não, vou embora de qualquer jeito. Ainda tentei argumentar. Mas não teve jeito. Então, para ver como a lei do passe, o jogador era escravo. Vai e acabou. E acabou. E Juari, quem acompanha o canal sabe que as entrevistas são recheadas de histórias interessantes e não é linear a entrevista. Se eu não falar e não detalhar o Campeonato Paulista de 78, que mudou a vida do Santos, os caras me matam. Por que o Santos foi campeão aquele ano? Que campeonato brilhante! Como é que você faz 29 gols sem querer tropeçando na bola? O que é isso? Não, imagina, sem bater pênalti, falta. Sem bater pênalti, falta. Jogando demais. Como é que aquele time ganhou aquele campeonato e qual a importância que teve ganhar o Paulista? Porque vocês quebraram o jejum da época do Pelé, desde que o Pelé parou. Como é que foi? Qual é a explicação para aquela vitória? Naquela época ali, conquista? Teve vários momentos importantes. Sim. Eu vou te citar alguns. Importantíssimo. O primeiro, Santos e Corinthians, que o Clodoaldo foi expulso. Que ele sai chorando. Ele sai chorando, que o Morgado dá um pênalti, falecido Morgado, e a falta foi fora da área. E ele chuta a porta do vestiário. Chutou a porta do vestiário. O que ele não falou, ele teve um ataque de nervo, foi uma coisa impressionante. E nós, para contê-lo, nós não sabíamos o que fazer. Que realmente estava... Ali tu viu
O que serviu pra nós? Pra falar, pô, o cara fez isso, serviu pra vocês, que não serviu muito. Porque ali você viu o amor do Clodoaldo pelo clube. O capitão. Pô, o cara sofre com esse clube. O cara sofre com essa camisa. Então, peraí. Ele tem que ser o nosso líder. Ele é o líder. Então, começa aí. Então, ali começa a nascer alguma coisa diferente. Já começa a nascer alguma coisa diferente. Outra circunstância. Decisão do primeiro turno, se não falha a memória. O primeiro clássico. Entre nós e o São Paulo. Que nós ganhamos de 4-1. Eu fiz 3 gols. Verdade. O que acontece? Estamos concentrados lá na chácara. Todo jogo, todo domingo, ou qualquer... tinha o jornal. Gazeta do Esporte, Diário Popular, a Tribuna de Santos, e um outro jornal de Santos. Tinha sempre um jornal esportivo, pra gente ler. Então a gente acordava e ele ia pra sala de... Estamos na chácara. Acordamos no domingo de manhã. Falecido Flora. O senhor Flora, cadê os jornais? Falei, tá aí por cima aí. Não tem jornal aqui. Ele falou, então não sei. Não sei não, então alguém pegou. Tá, já começa a pensar. Tem alguma coisa diferente. Beleza. Almoço para a preleção do seu Chico. Sempre teve a preleção do seu Chico. Nunca deixou de fazer. Aí nesse dia, o Osmar Santos me liga, vou fazer alguma coisa diferente, comemorar. Falei, não, Osmar, não sei o que vai acontecer. Vamos deixar acontecer. Era tudo um plano de Deus. O que faz o seu Chico? Preleção, não é da preleção? Nada. Não tem preleção. Nós vamos sair 2 horas. 1h30. Ele vai pro quarto. Um olhou pro outro. O que tá acontecendo aqui? Ele não é isso, ele não é assim. O que aconteceu com ele? Todo mundo. Vambora, vamos pro ônibus. A gente pegava o ônibus lá em São Bernardo, na chácara, pro Morumbi. Quando a gente entrava no ônibus, o Magrão e o Jorge, que hoje ainda tá lá no Santos, a primeira coisa que eles faziam, colocar videocassete. Aquelas cassetes de música. Não tinha nem CD na época. Cassete. Pagode. A gente vinha cantando lá atrás. O Magrão ameaçou botar... Como nós entramos, que ele ligou o ônibus pra partir, ele ameaçou botar a fita. Saiu a primeira música, seu Chico. Tira. Vai. Hoje não tem música. E aí tu olha pros líderes. Tem mais novo, olha pros líderes. Com quem diz, eu não sei de nada, não sei o que tá acontecendo. Beleza, chegamos no Morumbi. Seu Chico sempre parou pra dar entrevista, pra conversar. Seu Chico sai que nem um raio. Vestiário. Nós começamos a falar, pô, meu Deus do céu. Tá certo que é contra o São Paulo, que é o primeiro clássico, que vai decidir alguma coisa, que nós estamos juntos. Mas, pô, não é pra estar tanto assim. Beleza. Fomos pro vestiário. Trocamos de roupa. E no Morumbi, não sei se ainda tem, tinha um quadro negro, onde o São Paulo colocava... Não, São Paulo não. Tinha um quadro negro onde tinha atividade. Os amadores se trocavam ali. Verdade. O seu Chico, naquele dia, tirou tudo, tampou e ficou encostado ali no quadro. Assim. E nós trocando de roupa, se aquecia dentro do vestiário. Trocando de roupa e aquecendo. E ele parado. Não abriu a boca. Aí acabou o aquecimento, o Celso acabou, vamos se arrumar. Estamos se arrumando, vamos. Aí ele disse, pessoal, 1 minuto. Aí todo mundo, vai vir alguma coisa aí. Vai falar do jogo. Falou, só tem uma coisa pra falar pra vocês, ou melhor, pra mostrar pra vocês. Aí ele sai do quadro. Quando ele sai do quadro, tá a primeira página da Gazeta. Primeira página. Rubens Minelli. Time do Santos, basta bater o pé que eles correm. Nossa, vocês entraram babando. Aí... Mas, aí ele não falou nada. Aí, tá bom? Vamos pro jogo, boa sorte. Aí descemos o túnel, quando nós pisamos no primeiro degrau pra subir o Gilberto. Para aí, vem cá. Todo mundo, costa aqui. Aí, ó. Gilberto Sorriso? Gilberto Sorriso. Ele e o Nelsinho. O pá, que fugir do pau e que não for lá vai apanhar da gente no vestiário. Vamos mostrar pra esse quem somos nós. Nossa. 4-1. E lembrando que o São Paulo era campeão brasileiro de 77, jogadores time, importantes, sim. Valdir, Chicão, Bezerra, o Getúlio, Terto, Muricy. Era um baita time. 4-1. E aí, e o outro episódio pra você chegar a campeão? Pô, mostrou. 2 episódios. Agora, quando a gente ganha a semifinal do Guarani ali, nós... Era o Guarani do Zenon, campeão brasileiro de 78. E como é que... Então, ali, e aí? Ali nós acreditamos.
Aí nós passamos a acreditar que poderíamos ser campeões. Aí o São Paulo ganha do Era o Palmeiras. São Paulo ganhando do Palmeiras. Então nós começamos a acreditar. Mas o que nos levou mesmo ao título foram algumas circunstâncias e alguns fatos. Primeiro, a presença do Pelé no vestiário, na concentração com a gente. Eu digo Pelé, Tite, Duval, Coutinho, seu Pepe, seu Lima. Eles queriam tirar a sombra, né, desse negócio. Eles chegavam pra ele e falavam assim, pô, vocês estão de parabéns. Pô, vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer. Pô, vocês já são campeões. Vocês já chegaram lá. É isso aí que não sei. Aí fomos pro vestiário. Primeiro jogo. Preleção no vestiário. Seu Chico fala alguma coisa e vira pra trás e fala assim, ô Zito, tu tem alguma coisa pra falar? Aí o Zito vem. Aí o Zito olha pra nós e fala assim, ó, preste atenção que eu vou falar pra vocês. É o que, seu Zito? Vocês já são campeões. Ninguém aqui pode acusar alguma coisa de vocês. Divirtam-se. Vão lá. Aí olhou pro outro e falou, vamos pra cima desses caras aí, vamos. O que acontecer, acontece. Tu já tinha o respaldo do trabalho feito. Porque o trabalho feito, que foi um trabalho que lá na frente ninguém acreditava. Seu Chico nunca falou pra ninguém mesmo, nós vamos ser campeão paulista. Não vamos ser campeão paulista. Não, nunca. Seu Chico, ao contrário, dizia, estamos amadurecendo esse time. Estamos amadurecendo esse time. Tem muitos meninos novos. E aí virou Meninas da Vila. Tem muitos meninos novos. Isso é o que? É um time para 2, 3 anos. Nós estamos... Então, tu vai falar, o título caiu? Não, não caiu. Nós brigamos por ele. Que foi um campeonato difícil. Sim. Pô. Foi um campeonato difícil. Então, nós brigamos por ele. Então, isso quer dizer que são momentos, algumas passagens, que depois tu vai juntando tudo, que te levam ao triunfo. A humildade do time. Era um time humilde. Era um time que todo mundo, desculpa a expressão que eu vou usar, ninguém tinha vergonha de botar a bunda no chão. Sim. Ninguém tinha vergonha de... Pô, os caras riscavam, os caras batiam, tinha que bater, batia mesmo. E sempre defendeu os mais novos. E vocês faziam da Vila Belmiro o caldeirão absurdo. Ah, não, era nosso parque. Como é que hoje... Era nosso parque de diversão. Então, pois é. Como é que vocês viam a Vila Belmiro? O que era a Vila pra vocês? Ah, ninguém queria cair na Vila. Quando caía na Vila, o bicho pegava. Pegava, e naquela época, lotava, né? Sim. Lotava, era gente pra tudo quanto é lá. Nós chegamos a perder alguns jogos na Vila, Sim. por incrível que pareça. Mas sempre lutando. Eles tomavam um gol, erravam. Chegamos. Mas o torcedor sempre aplaudiu. Porque sempre saiu contente, porque sabia que ali dentro... Quando a gente entrava mesmo... Por quê? É aquela coisa, cara. Pelo tamanho da camisa. E outra coisa importante, cara. Parece que não. Pra nós era. Pô, tu olhar pro lado e ver o camarote do homem lá. Pelé assistindo. O homem tá aí. Apoio. Camarote aceso, o homem tá aí. Camarote fechado, o homem não tá. Pô, mas aí tu tinha aquela sensação de que ele tinha um quadro no vestiário desse tamanho. Tu abria a porta do vestiário no intervalo, tu dava de frente com ele. Aí tu olhava pra ele com a mão assim, é homem. Aí, vambora. Então tem essas místicas, viu? Que nem o Alfredinho uma vez chegou lá e quis tirar o quadro. Tira esse quadro aí, que esse negão da azar, que não sei o quê. E aí vocês... Não, aí tipo, professor, deixa o homem aí, homem é nossa... Então foi na formação. E uma coisa que fez com que essa molecada viesse a explodir, porque, veja bem, gente, eu digo sempre isso. Isso é uma coisa que eu faço questão de lembrar. Todos, mais ou menos, com grande ou pequenas, todos fizeram carreira no futebol. Ou no Santos ou não no Santos. Mas todos daquela molecada jogou. Verdade. Tinha um apoio danado. Todos eles. Agora, Joali, aproveitando, eu quero deixar bem claro assim que a gente vai ter muitas pessoas tal com ligação profunda com o Pelé. O Pelé, eu tive a sorte de entrevistar 2 vezes, mas você tem uma ligação também emocional. Eu queria que você contasse por que você não foi no velório do Pelé. Como a emoção toma alguém, assim, tipo... Como é que... Me explica, por favor. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Pinhalzinho, depois de Bragança Paulista. Quando eu recebi a notícia, primeiro me abateu muito. Eu falei pra minha esposa, vou no enterro. Preciso ir no enterro, preciso ver ele, dar um abraço no Edinho, eu preciso. Mas aí, no mesmo tempo, eu entrei pro quarto, fui conversar um pouco com Deus, né? O porquê que a gente às vezes não consegue entender certas situações. Aí, ao mesmo tempo, me bateu uma tranquilidade muito grande no meu coração. Se desse pra mim, eu iria. Se não desse, também não teria problema. Por quê?
Isso eu falei com o Edinho depois, eu expliquei pro Edinho a situação. Falei, Edinho, eu não fui no enterro do teu pai. Por quê? Porque eu queria guardar a imagem que eu tenho do teu pai. Ou melhor, que eu tenho do Pelé, não. Que eu tenho do Edson. Que porra que a gente conheceu. O Edson que eu conheci. O Edson que eu perdi. Porque o Pelé não morreu. O Pelé é eterno. O Edson, meu amigo, eu perdi. Então eu sei que eu não vou ter mais condições de conversar com ele. Então eu queria guardar essa imagem do Edson. Porque o Pelé, ele não morreu. O Pelé é eterno. Aí o Edinho virou e falou assim, não, eu sei disso. E o senhor pode ter certeza de uma coisa que ele chama de tia, coisa mais linda. Meu pai gostava muito do senhor. Então por isso que eu não fui. Não fui. Porque depois eu vi tanta coisa. Fizeram, na minha opinião, eu tenho essa opinião, é minha, eu guardo pra mim. Pra mim fizeram um estardalhaço tremendo no enterro do Pelé. Como assim? Apareceu gente que nunca viu o Pelé. Que nunca foi. Alguns que até criticavam o Pelé. Alguns que até falavam mal do Pelé. E vão lá querer fazer foto, fazer isso, fazer aquilo. Então virou uma coisa, pra mim virou um desfile, uma coisa pra desfilar. Não tiver, porque tu pode ver. Eu vou te fazer uma pergunta, você é jornalista, eu te respeito pra caramba. Sim. O Pelé morreu tem quantos anos? Sim. Vai fazer agora 3 anos. 3 anos, exatamente. 3 anos que o Pelé morreu. Nesses 3 anos, presta atenção no que eu tô te dizendo. Nesses 3 anos, tu é um cara estudioso, tu é um cara que estuda, que vê. Nesses 3 anos, qual foi a vez que você falou do Edson? Nenhuma. A gente fala do então, Pelé é imortal. Então, sim. Esquece o homem. Esquece. A gente fala só do Pelé. O jogador. O meu amigo era o Edson. Entendo. O Pelé, jogador, foi meu professor. Mas o que me ensinou na vida foi o Edson. Por isso que eu não fui no enterro dele. Então, perfeito. Pô, Juari, você acha que o Brasil reverencia ou reverenciou o Pelé como ele merece ou merecia? Porque eu tava no Catar quando ele morreu, foi um caos na sala de imprensa, mas me chamou muita atenção, principalmente da imprensa estrangeira e da brasileira não. Eu senti na época, eu até fiz ao vivo para a Record e falei, olha, quem sentiu mais foi o mundo, não o Brasil. Não o Brasil. Você, que impressão tem? Você? Eu vivi mundial. Lá fora. Sim. Mais de 20 anos joguei lá fora. Eu digo, sem medo de errar, e digo isso que é a realidade, você tem mais consideração lá fora do que no Brasil. Mesmo você? Mesmo eu. Qualquer evento que o Porto faça, que o Avelino faz, que às vezes até a Inter de Milão faz, eles me convidam. Senhora, dá pra tu vir? Dá pra tu ir? Não dá pra mim, não vou. Acho que nem agora na Copa do Mundo. O Porto jogou a Copa do Mundo. Foi. O Vilas Boas, novo presidente, conversando com ele, falou, Juari, vem para Nova York, que o Porto quer você aqui. Todas as despesas por conta do Porto. Tu não vai gastar um tostão. Vem. Eu falei para ele, presidente, vou dar uma olhada no meu passaporte. Ver se o meu visto... Tu tem o visto? Eu tenho. Só que o meu visto tinha vencido em março. Em março desse ano. Falei, aí não dava tempo. Porque ele queria que eu visse o jogo contra aquela equipe árabe que o Porto jogou. Sim. Ele falou, não, quero você aqui do meu lado para ver esse jogo. Pode entrar em contato com a menina lá, com a minha secretária, que ela vai fazer tudo pra você. Falei, tá bom. Eu entrei em contato, teve esse problema do visto. Eu acabei não indo. Então isso é sinal de quê? Que eu joguei lá no Porto em 1985, 89. Então a história, tu tá na história do clube. Você vai entrar no Porto hoje, quando você entra no túnel do Porto, tá lá. A final da Copa de Campeões de 87. O gol do Mad, de calcanhar. E eu lá do lado do Maggi dando passe. Quer dizer, então eles têm uma reverência diferente. Porque também, eu estava até conversando contigo, eu penso assim, cada um. O Brasil, ele é uma fábrica de gerações de craques, de jogadores. E alguns acabam ficando no esquecimento. Quantos grandes jogadores brasileiros que não são lembrados? Grandes. Você tem toda razão. Eu acho uma super injustiça a gente não ter memória. Pô, mas agora vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos para Viena. Vamos não dançar valsa. Vamos falar do jogo. Eu acredito que é super importante na sua carreira, na sua vida. Temos um campeão da Champions aqui, um campeão dos clubes europeus. Como é que esse Porto atrevido resolve ganhar do Bayern? Como é que o camisa 13 dá o passe pro gol? E aí faz o gol da vitória do Porto em 87. Juari, que isso? Que foi aquilo que você viveu? Rapaz, não tem como narrar. Foi uma emoção extraordinária, porque, veja bem... Como é que vocês chegaram? Eu tinha disputado a Copa dos Campeões
Na Inter. Não, Copa das Copas na Inter. Sim. A de campeões eu vim disputar no Porto, um ano antes. Que nós fomos eliminados pelo Barcelona numa oitava de finais. Nunca tinha disputado. Nunca tinha chegado na final. O máximo que Então, foi mas você acreditava no Porto? Conta essa história, por favor. Não, o Porto, naquela época, ele não era conhecido. Jogava, era grande em Portugal. Portugal era grande, brigava pelos títulos, com o Benfica, o Sport. Mas na Europa, não. Então, foi começando devagar. Fomos a Malta, ganhamos em Malta. Aí voltamos, ganhamos do Pretanovic, uma coisa assim. E foi indo. Aí pegamos o Blonde na oitava. Ganhamos, passamos em cima do Blonde. Teve gol de quem? Fiz o gol lá também, fiz o gol lá. Entrei no lugar da Casa Grande, que tinha machucado a perna. Aí fomos para essa semifinal contra o Dinamo. Dinamo de Kiev. Que era a seleção russa na época. Os 11 jogadores e mais os treinadores eram da seleção russa. Aí tu vai, né? Quem vai ganhar? O Dinamo. Vai ser Dinamo e Real Madrid a final. Dinamo e Real Madrid. Aqui do outro lado era Real e Bayern. Não, vai ser todo mundo. A Europa inteira. E nós, Deus abençoe, fomos lá, ganhamos em casa do Dinamo e ganhamos lá do Dinamo. Vamos pra final. Nós dentro do vestiário. Como é que ficou? Passou Real. Aí alguém falou, não, passou o Bayern. Eu vou, passou o Bayern. Deu um alívio? Não, murchou. Murchou pior? Era pior? Do Bayern a gente não ganha. Com o Real a gente ainda pode jogar. Mas porque era a seleção alemã. O Bayern não tem como. O Bayern é o Bayern, não tem como. Rummenigge, Matheus, o Bremer, o Augenthaler, Baf no gol. Quer dizer, meu Deus do céu, vamos ver, tá bom. Mas aí, a união do grupo bateu mais forte. Fechou mais ainda o grupo. Porque o grupo era muito unido. O nosso treinador, Arthur Jorge, que faz? Faltando 15 dias pra final. Ele mandou o Otávio ver o jogo do Bayern. Otávio veio, o Bayern ganhou de 5. Aí fala pro Arthur. Aí lá na pré-eleição, conversando no dia dos treinos, antes do treino, ele vira e fala assim, gente, vou parar um pouquinho só do Bayern, porque a gente ainda tem compromisso. Falou assim, senhor professor, e aí o Bayern? Não dá pra nós, não. Nós vamos tomar de 5. No mínimo, na final. Vamos lá jogar por jogar. Já tá boa a medalhinha de prata. Tá bom. Ficamos com aquilo. Pô, esse Bayern vai arrebentar nós mesmo. Esse Bayern é bom. Aí ele foi na outra semana. Faltou uma semana. No sábado ele foi ver o Bayern. E o Bayern goleia também. Aí ele volta na segunda-feira. Jogamos no domingo. Na segunda-feira ele se apresentamos. A gente já ia viajar para Viena. Não, minto. Nós viajamos para Viena na segunda. Jogamos, concentramos domingo, sábado à noite, depois do jogo, e viajamos na segunda. Aí nós chegamos, estamos conversando, aí virou e falou assim, rapaziada, vai ser difícil. Muito difícil a gente ganhar do Bayern. Possibilidade nós temos, mas vai ser difícil. E nós ficamos com aquilo, vai ser difícil. Difícil, eu tô machucado. Esses 15 dias, não tô fazendo tratamento. E ele me chama na sala dele. Chama eu e o Diamantino, que era o fisioterapeuta. Diamantino, como é que tá o Jori? Eu falei, o Jori, semana que vem ele volta, mas vai voltar devagarinho, aquela coisa. Ele falou, mas não dá pra acelerar um pouquinho? Ele falou, só tem um jeito, infiltrando. Aí ele olhou pra mim e falou, e aí? Sua contusão onde era? No tornozelo. E aí? Eu falei, e aí, chefe? Mas por quê? Eu não sei se... Eu com medo, né? Eu falei, eu não sei se vai dar, não. Ele falou, não, Jori, presta atenção no que eu vou te falar. Se você estiver bem, te ganha o jogo. Se você estiver bem, nós somos campeões europeus. Eu falei, professor, o senhor falou... Não. Se você estiver bem, tu vai ganhar o campeonato pra nós. Tá bom. Tá afim? Eu falei, Diamantino, cadê a infiltração? Põe aí no tornozelo. Tomei 2. Fui treinar. Viajei. Na segunda treinamos lá. Na segunda noite ele... Fui. Fiz mais nada, quase nada. Só bati na bola, não sentiu não. Mas se precisar a gente toma outra. Na terça de manhã eu tomei outra. Tomei 3 infiltrações. Aí ele falou pra mim, Jori, vou te falar aqui o porquê que nós podemos ganhar o jogo. O Bayern, primeiro tempo é avassalador. O Bayern arrebenta o primeiro tempo. Só que o Bayern, nos 15 minutos do segundo, cansa. Não é mais o mesmo time. Tu, na tua velocidade, pode nos ajudar muito. No contra-ataque. Eu falei, tá bom, chefe. E assim foi. Não, para. E assim foi. Então tá, ô Jori, cara, assim, tá muito frio. Vamos numa sauna? Conta essa história terça-feira que ninguém sabe, vai ser privilégio do canal. Você que está acompanhando, você torcedor do Porto, tarde. Olha, fiquem sabendo. Quarta tarde. Quarta à tarde. Quarta tarde. Meu Deus do céu.
Isso é coisa de louco, né, cara? Coisa de maluco. O que eu vou fazer? 4 da tarde. Acabamos de almoçar, todo mundo vai pro quarto, descansando. Eu não tava, não. Eu falava, não vou ficar em quarto nenhum, não vou ficar em quarto nada, não aguento. Só vendo o jogo do Bayern, ligava a televisão, era Bayern, mudava de canal, era Bayern. Eu não quero, não vou ficar no quarto, não. Eu não lembro quem tava comigo no quarto. Eu falei, não vou ficar, não. Vou dar uma volta. Daqui a pouco eu volto. E eu saí, pelo hotel mesmo, não saí. E fui conhecer no hotel, né? O Lago Bonito, pô, Viena, né? O Lago de Viena, pá, tu tá no hotel. Hotel 5 estrelas, maravilhoso. E eu desci, tô rodando, piscina, assim, e vi uma porta. Falei, o que será que tem aqui? Pô, quando eu abro a porta, tem uma sauna. Rapaz do céu. Quando eu olho a sauna, tinha gente, né? Sauna, não tinha gente. Aí eu fechei. Quando eu fecho a porta, que eu viro, tá o Otávio, auxiliar técnico, atrás de mim. Nossa Senhora. Ai, não, meu Deus. Já era. Imagina. Eu quis explicar. Otávio, eu não sei ler inglês, não sei ler austríaco. Não quero saber. Vamos lá no Arthur. Vamos pro quarto do chefe. Falei, Otávio, pô, faz conta que tu não viu. Não quero saber, vambora, rapaz. Fui lá. Cheguei lá, o Arthur tava lendo, estudando lá, que estudava muito. Aí eu sentei assim na mesa. Ele, o que foi, Otávio? O Otávio contou, mas ele não contou a versão dele, o que ele viu. Você saindo da sauna. Eu vi ele saindo da sauna. E sabe como é que é? Tu sabe como é que ele é, né? Tu sabe como é que ele é? Aí eu falei, meu Deus do céu, não fiz. Falei assim, Arthur, eu não fiz nada, Arthur. Tu não tem vergonha não, seu neguinho. E que não sei, ele foi. Só não me chamou de santo. E tu é isso, e tu é aquilo, e tu é aquilo, e tu é isso. Véspera de final. Um jogo importante daqui a 5 horas, então, 6 horas, e tu faz isso. Tu é um moleque que não sei o que. Eu falei, mas seu Arthur, eu não quero saber não. Otávio, vai lá chamar o Pinto da Costa, que era o presidente. Era o presidente. Chama o presidente agora. Eu falei, pronto. Aí eu falei, cagou tudo. Aí agora já era, vou embora. Arrumar a mala, vou embora. Aí veio o Arthur, veio o Pinto, sentou. E ele o Arthur explicou pro Pinto o que ele fez e foi falando. E eu quieto, cabeça baixa. Aí o Pinto da Costa botou a mão assim na cabeça, que o Pinto da Costa era um cara sensacional. 30 anos presidente do Porto. Sensacional, guerreiro, um cara vencedor. Aí ele virou e falou assim, Arthur, posso te fazer uma pergunta? Pode, mas tu vai me responder com sinceridade? Vou. Tu sabe que até hoje eu nunca me meti no teu trabalho. Eu falei, não, só me dá carta branca. Qual é o problema, presidente? Eu vou te fazer uma pergunta. Mas me responde com sinceridade. Falou, sim, tu conta com ele? Aí o Arthur baixou a cabeça. Falou, não, presidente, claro que eu conto. Eu já tinha falado pra ele, há mais de 15 dias que eu tô tratando esse neguinho pra ele poder jogar. Ele faz essa palhaçada comigo. Falou, Arthur, continua com teus planos. Se tu vai pôr, põe ele pra jogar. Depois do jogo a gente resolve isso. Pode ser assim? Tá bom, presidente, depois a gente resolve. Aí eu já falei, pô, vamos jogar. Fomos pro jogo. Faltava 15 minutos pra acabar o primeiro tempo. Ele falou pra você, Juari, aquece aí, vai aquecendo. Eu falei, pô, ele vai me pôr agora. Ele falou pra mim que, pô, era o segundo tempo. Aqueci e acabou o primeiro tempo. 1-0 Bahia. 1-0 Bahia. Vamos pro vestiário. Aí eu tô lá no vestiário sentado. Ele, Juari, vem. Tô lá sentado. E ele tinha uma coisa importante. Ele te dava 5 minutos pra nós discutirmos entre a gente. E saía cada paulada que o negócio ficava feio. O time tava perdendo e o que foi pior ainda. Quem que gritou com quem? Como todo é que mundo, foi todo mundo? Todo mundo, não tem ninguém que ficou quieto, cobrando todo mundo. O Celso cobrou, o Eduardo cobrou, o André cobrou, o João Pinto cobrou, o Futre cobrou, o Madi cobrou, todo mundo cobrou. Que não sei o que vocês estão com medo. Aí ele entrou e falou assim, ó, fazer 2 substituições, vai sair o Kim, e não me lembro o outro que saiu, Jaime Pacheco, vai entrar o Juari e o Frasco, entendeu? Aí, rapaziada, presta atenção que eu vou falar pra vocês. Tudo que tá acontecendo aqui, eu falei pra vocês que ia acontecer. Não falei pra vocês? Falou. Então é o seguinte, preste bem atenção. Acabou o primeiro tempo. Vocês vão voltar lá agora e vão jogar de Porto. O que o Porto sabe jogar, que vocês não jogaram. Vocês estão com medo, ficaram com medo dos caras. Então agora vocês voltam lá e jogam de Porto. E estavam com medo mesmo? Estávamos preocupados. Aí quando voltou foi aquele salseiro, né? Aí, e eles cansaram mesmo, eles não aguentaram mais. Com 15 minutos só deu nós. Pô, também, olha só, também, fim de temporada, verão na Europa e você descansado. Praticamente, eu fiquei quase um mês sem jogar. E já de 3 infiltrações. 3 infiltrações. E aí, como é que foi o jogo pra você? Não, mas o jogo foi extraordinário. Começamos, viramos o jogo, podíamos ter feito mais. Não, você me dá uma assistência absurda. Viramos. E a coisa mais linda... E ainda faz o segundo gol. A minha ficha, só foi cair dentro do avião. Que eu era campeão europeu. E aí, chorou de alegria? Eu chorei, que até ali eu não tinha visto a taça.
E como é que que acabou o jogo, eu fui direto pro vestiário. pegar a orelhuda? A emoção é terrível, né, cara? Vou botar na cabeça. Sua mãe tava viva? Não, Ah. só nem meu pai. Como é que é a emoção de ser campeão do Campeão. mundo? E o quanto doeu não estar seu pai, sua mãe vivo para ver Não, todo esse brilho? Eu acho que eu sempre digo que na minha vida sempre teve a mão de Deus. Até o presente momento foi tudo feito por Deus. Por quê? Quando eu fui campeão paulista, aquele campeonato acabou em 79. Foi. E eu tinha feito 20 anos em 79. Eu perdi a minha mãe praticamente em 78. A gente estava... Antes de começar o Paulista, estava o brasileiro. A gente fazia o brasileiro Paulista naquela época. Eu já volto na sensação. Não, tudo bem, sim. Porque esse é um episódio que eu passei que marcou muito a minha vida. Sabe, eu tenho uns episódios da minha vida que me amadureceu muito e me mostrou a importância de Deus na minha vida. Porque eu fui jogar no Rio de Janeiro, na época, eu já tinha combinado com o Zito, o Santos tinha me alugado o apartamento, e eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Que orgulho, né? Apartamento alugado. Não tinham comprado, alugou o apartamento, eu trouxe minha mãe para morar comigo. Seu pai já não estava vivo? Meu pai não, meu pai ficou no Rio, porque ele continuou trabalhando com meus irmãos. Com meu irmão lá no Rio. Que o meu irmão, ele morou, praticamente foi criado pela minha tia. Aí o que acontece? Eu trago a minha mãe. E nós fomos fazer um jogo no Rio contra o Fluminense. Eu fiquei no Rio. Com meu pai, com meu irmão. Não tinha celular. Era telefone normal. Aí a minha irmã, que estava aqui com a minha mãe em Santos, me liga falando assim, Jori, pega o primeiro voo e vem embora. Eu falei, não, eu vou amanhã. Segunda-feira. Já pedi liberação. Hoje, domingo, eu não vou amanhã. Vou ficar com o pai. Falou, não, vem embora. Não vou não, vou ficar. Vem embora que a mãe não tá bem, ela tá internada. Eu falei, tá louca, mas agora não dá mais. Aí eu vim na segunda. Cheguei na segunda. E o médico que estava cuidando dela era o médico do Santos, o doutor Carlos Braga. Sim. E ela estava internada na Ana Costa, Hospital Ana Costa. Aí eu cheguei na segunda, conversei com o Braga. Aí o Braga falou, não, fica tranquilo, Jorge, tudo bem, não tem problema não, tua mãe tá legal. Ela vai ficar uns dias internada porque ela fumava muito. Então, tá com suspeita de edema pulmonar, aquela coisa ali, mas fica tranquila, já tá legal. Falei, tá bom. Então eu fiquei segunda, terça, a gente viajava quarta para Goiás, que a gente ia jogar contra o Vila Nova lá em Goiânia. Campeonato Brasileiro. Aí, bom, eu fiquei com ela esses 2 dias. E na quarta-feira de manhã, eu fui no hospital. Falei pra ela, mãe, se a senhora não tá boa, não tá legal, eu não vou jogar. Eu fico aqui com a senhora. Falei, não, vai embora. Vai lá e joga e faz um gol pra mim. E eu vou ficar daqui ouvindo no radinho. Tá bom. Aí eu fui falar com o Braga. Falei, doutor, e aí minha mãe? Falou, Jori, tua mãe hoje à noite tá em casa. Fica tranquilo, pode ir. Tá bom, fui embora, Viajei, tudo vai, com essa vem. Começou o jogo no Serra Dourada, 1-0 pro Vila. Acabou o primeiro tempo, 1-0 pro Vila. Aí tu sabe, né, cara? Eu sempre tive esse defeito. Acho que foi um defeito que eu carreguei comigo. Eu nunca gostei de perder. Eu brigava, xingava. Eu era novo, mas eu era bocudo. Sempre foi. Sim, Sempre fui personalidade bocudo, forte. eu nunca gostei. E eu respeitava. Mas quando tinha que falar, eu falava mesmo. Mas, pô, que não sei o quê, que tá ruim, que a bola não chega lá na frente, que vocês, pô, que toquem pra cá, aquelas coisas, normal. Eu senti, de repente, eu levantei a cabeça. Eu vi no canto, Formiga e Zito. Os dois conversando. Mas eu não, sou sincero, do fundo do meu coração, não passou nada no meu coração. Nada na minha cabeça. Na verdade, tá falando do jogo, pô. Aí eu baixei a cabeça para chupar uma laranja e levantei de novo. Quando eu levanto de novo, meu olhar cruza com o seu Chico. Quando ele cruza com o seu Chico, aí entrou um aperto. Entrou um aperto. Falei, ixi, aconteceu alguma coisa. Aí ele veio. Tá todo mundo ali, ele veio. Aí, rapaziada, calma, antes da gente falar do jogo, calma. Ô, Jori, tu vai sair. Pensa num cara irritado, né? Que não tem nem tamanho. Imagina se eu tivesse tamanho do Serginho. Eu ia dar um soco nele, mano. Mas eu levantei e falei, não, eu não vou sair. Eu não saio. Sabe por que eu não vou sair, seu Chico? Que tem uns aí que tá pior do que eu. E o senhor tá com medo de tirar. Eu não vou sair. Eu vou até o final. Ele, Jori, você precisa sair.
Eu não vou sair, seu Chico. Juari, você vai sair. E ficou aquele bate-boca. Eu não vou sair. E seu Chico, você quer saber mais? Ele falou, o que foi? Eu não vou sair porque minha mãe morreu. Você quer que eu volte lá pra fazer o quê? Aí ele baixou a cabeça. Nossa, Juari. Aí ele virou pro Zito e falou assim, eu te falei. Juari, isso mesmo. Eu falei, então, o que o senhor quer? Eu não sou médico? Não sou Deus? Eu não vou devolver a vida pra ela? Eu vou fazer o que ela pediu pra mim fazer. Vou jogar e quando acabar o jogo, que eles iam direto pra Recife. Que jogava lá no sábado, contra o Náutico no Brasileiro. Eu falei, só quando acabar o jogo, eu volto. Mas agora eu não saio. O senhor me perdoe, seu Chico, eu gosto muito do senhor, mas eu não vou sair. Eu falei, não, tu não vai sair não. Então vai lá e joga. Ganhamos 2 e ainda fez o gol. Nossa. E quando você fez o gol? Qual foi a emoção? Aí, quando eu fiz o gol, né, filho? Lembrei do pedido dela, né? Rapaz, a coisa foi tão... Aí a ficha foi caindo, que eu vinha de Goiânia pra São Paulo, olhando pela janela do avião, vendo a asa do avião, pensando que eu ia ver minha mãe ali. Não. Eu voltei assim, cara. E quando eu voltei, que eu cheguei no... Que o Santos... Por isso que eu amo... Tenho um carinho muito grande pelo Santos. O Santos fez tudo. Tudo que tu pode imaginar. Tudo. Quando eu cheguei no velório, lá na Beneficência Portuguesa, tava todo mundo preocupado comigo. E eu preocupado com meu pai e meu irmão que tava no Rio. Aí eu não me lembro quem foi, que eu falei, não sei com quem, falei assim, Juari, fica em paz. O Santos já mandou buscar teu pai e teu irmão. O Jorge foi buscar e estão chegando no aeroporto. Aí eu fiquei mais tranquilo. Que postura digna. Que aquela era a minha maior preocupação. Eles dois. Por mais que meu pai vai vir. Aí ainda falaram pra mim, você quer que enterre ela aqui ou lá no Rio? Eu falei, não, ela vai ser enterrada lá perto dos meus avós. Onde tá meus avós? Que era o desejo dela, então vamos pra lá. E eu fui até o Rio, dentro de um carro fúnebre, sentado nos pés do caixão da minha mãe. Então, isso aí... Aí vem depois aquilo que tu falou, a importância de conquistar esses títulos. E ela não ter visto. Meu pai viu o Paulista. Que foi a coisa, inclusive ele que me entregou a faixa de campeão. Poxa, que bonito. Ele viu. E eu vi ele morrer também nos meus braços. Por quê? Como aconteceu? Meu pai sofreu um derrame cerebral e não podia comer algumas coisas, ficou com sequelas. Aí ele saiu do hospital, pra ter ideia, ele saiu do hospital, foi comer o quê? Mocotó. Pedi pra morrer, mas ele não sabia. Aí teve o segundo, aí não teve jeito. Aí quando eu fui pro Rio, que eu fui visitar ele no hospital, né? Ele tava na UTI, eu tava jogando em Itubiara na época, eu fui lá, fiquei com ele o dia todinho, e tinha que voltar à noite pra treinar no outro dia, que tinha jogo. Quando eu cheguei em Itubiara, que eu cheguei na minha casa em Itubiara, o telefone toca. Era a minha madrasta. A mulher que tava morando com ele, falou, volta que teu pai tá nas últimas. Quer dizer, eu cheguei, só deu tempo mesmo de eu ter visto ele antes. Quando eu cheguei, ele já tava no velório, já tava funcionando. Mas o futebol te proporciona. Foi uma escolha que eu fiz de vida. Eu quis fazer do futebol a minha carreira. E o futebol me afastou um pouco deles. Só a única coisa que eu tenho, mágoa não, mas que eu tenho um pouco de ressentimento, uma tristeza, é não ter tido condições. Quando eu tinha condição de dar uma vida diferente para minha mãe, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu com 38 anos. Nossa, Juari. 38 anos. Eu tinha 20. Por aí tu vê. Então, na época que ela começou a ir no cabeleireiro, que ela começou a fazer uma unhazinha, que ela tinha alguém para ajudar ela a limpar a casa. A gente tinha moça que trabalhava para nós, ela não deixava ela encostar no fogão, porque a comida que tinha que fazer era ela. A moça limpava tudo. Então, era num período em que eu pude dar uma dignidade para ela. E a gente não sabe disso e cobra do jogador. É ser humano. Máximo, então, eu parto do seguinte princípio. Esse é o meu princípio. Dentro do campo, você tem direito de cobrar o que você quer. Você está pagando. Ele tem que dar o máximo. Sim. Mas ele é ser humano. Tem momentos, a gente tem que esquecer que ele é um jogador de futebol. Que a cobrança maior que o jogador sente não é dentro do campo, é fora. Agora também eles têm que ter a inteligência de não fazer certas coisas que fazem. Verdade. Pô, e Juari, essa tua sensação de pegar a orelhuda é uma coisa
que pouquíssimas pessoas no mundo. Quando é que você pegou a taça dentro do avião, eu tô te falando dentro do avião. E aí? O que você fez? Você beijou? Você fez o quê? Só pra você ter uma ideia, como a ficha não tinha caído, acabou o jogo, se cumprimentamos, eu fui direto pro vestiário. Sincero. Você tá de sacanagem? Você não ficou hoje eu entendi, naquela época, sabe qual era a minha preocupação naquele momento? Sendo sincero, era sair rápido pra gente não perder o voo, que eu queria chegar em casa antes da meia-noite. Que eu queria chegar no porto cedo, que eu tava com saudade, porque minha cabeça tava ali. Não tava. Aí foi indo, chegou a rapaziada, e champanhe daqui, bebe na taça. E você não tava na festa? Você não tava no campo? Não, tu não pode ver todas as fotos, eu não tô em nenhuma. Eu procurei, feito louco, não tô achei. em nenhuma, eu não tô em nenhuma. Que loucura. Loucura mesmo, loucura. Pra tu ver, eu não sabia, nunca imaginei. Não tinha dimensão. Não tinha dimensão de ser campeão europeu pela primeira vez. O Porto, na história do clube, tá marcando o gol da vitória e dando passe. Então, eu não tinha noção do tamanho, a dimensão que isso seria. Aí tudo bem, vai daqui, vai dar. Aí chegou no vestiário. Eu já comecei a brigar com os caras. Vambora, meu! Toma banho aí, vocês, tô aqui há mais de 1 hora esperando vocês. E os caras ficaram me olhando. Como se fosse um jogo comum. É como se fosse um jogo comum. Os caras falaram assim, esse cara é doido. O Juari não tá batendo bem na cabeça. O Juari tá doido. Aí, bom, foi aquela, bebe um pouco de champanhe. Aí quando chegou no avião, que a gente vinha conversando, mas tu vê, tu tem sempre um companheiro, um parceiro, cara, que te põe na real. A gente tá conversando, não sei o quê. Aí veio o João Pinto com a taça. O João Pinto não largou a taça. Dentro do campo ele não largou. Vai na cabeça. Aí eu olhei e falei assim, João, chega, cara. Só você quer ficar com a taça? Aí ele chegou perto de mim e falou assim, tu não tem ideia. Você não tem noção do que aconteceu. Neguinho, nós somos campeão europeu. Daqui é pro Mundial. Aí caiu a ficha. Falei, nós somos campeão europeu, cara. Graças a você participação absurda. Mas aí lembra da história da sauna? Sim. Aí vem o final, que é a coisa mais linda. O final é linda. O final da história. Tá o Pinto da Costa sentado na frente, tomando champanhe, o Arthur Jorge do lado dele. Ele, o Pinto, Juari, chama o Juari aí. Aí eu fui, né? Fala, presidente. Aí ele vira pro Arthur. Tu ainda queria deixar ele fora. Não. Aí eu falei, presidente, que isso? Arthur, deu tudo certo. Falei, mas eu errei, né? Me perdoa. Falou, Jari, quase que põe tudo a perder. Jari, não tem ninguém vendo. Você entrou naquela sauna ou não? Não entrega. Fiquei com medo. Quando eu abri a porta, fiquei com medo. Eu falei, opa, fecha isso aí. Nunca tinha visto, fecha isso aí. Mas não entrei, não. Se eu entro, eu tô morto. Se eu entro, não cheguei. Mas deu vontade, hein? Imagina aquelas loiras lá. Agora, Jori, e como é que foi o título de campeão mundial? Como é que foi contra o Peñarol? Contra o Peñarol foi um título talvez até mais sofrido, né? Por quê? Da neve, uma neve. Então, conta como é que foi. Tava nevando lá em Tóquio. Eu sou sincero, no Mundial eu já tinha brigado com o Evite, eu não fui. Não fui convocado. Você não foi convocado? O Evite falou pra mim, não vou te levar, não. Eu falei, tá bom. O senhor que sabe. Você não vai me levar, mas nós vamos ser campeão, mesmo que o senhor não queira. Eu falei, mesmo que o senhor não queira. Então eu não participei da partida, mas participei do trabalho inteirinho do grupo. E vou dizer pra você, eu já trabalhei com um grupo bons. Esse grupo do Santos extraordinário, o grupo do Avelino, sensacional. Alguns na Inter de Milão. Alguns, não era o grupo todo, alguns no grupo da Inter de Milão, da seleção brasileira, mas esse do Porto era diferente. Era diferenciado. Era um super grupo unido. Não unido, fechado mesmo. Então, mas quem é que manda o senhor ter um grande amigo, dono de restaurante, que conta essa história como ele te arrebentou? Me arrebentou. O pior é isso, porque ele é meu compadre. Então, ele é padrinho da minha filha. Olha isso. Então conta essa história que é maluca demais. Eu joguei 2 anos em Avelino. E lá nasceu essa amizade, até hoje somos amigos. Pô, a gente se fala periodicamente, todo dia por telefone. Aí o Porto contratou o Evite. Saiu o Arthur Jorge, contratou o Evite. E eu tava aqui na Portuguesa. Eu vim pra Portuguesa Esporte emprestada. Não, minto. Eu vim na época do Evite. Eu vim com o Evite. Contratou o Evite. Campeão europeu, campeão mundial. Já somos campeão de tudo. Vemos tudo. E com o Evite nós ganhamos uma super taça. Aí, né, cara?
Não é que a gente queria meter perna, mas a perninha ela sempre cresce. Sim. É o ego do ser humano. Chegou Evite. Pá. Esse meu compadre, o Sabatino Negro, que é o proprietário do Málaga Hotel Restaurante, aí ele virou e falou assim pra mim: Jari, esse treinador que vai pra aí é muito bom. O homem conhece muito de bola, você vai gostar muito dele. Você vai gostar de trabalhar com ele. Tá bom, legal. Aí ele chega, apresentação e vídeo, saiu o Pinto da Costa, ele ficou só com o grupo. E eu tô lá, trocadinho, né? Quem tinha que treinar. Aí ele, você que é o Juari? Eu falei, sou mesmo serviço. Por quê? Eu falei, me deram uma referência tua de Avelino. Que ele tava treinando o Avelino. Eu falei, ainda bem, né, graças. Espero que tenha sido boa coisa. Já me falaram que tu não gosta de treinar. Aí eu falei, peraí, chefe, você não me conhece, você tá me vendo hoje, dizer que eu não gosta de treinar? Vamos ver, o dia a dia dirá. Eu falei, não, mas quem foi que falou isso pro senhor? Falou, quem falou isso pra mim foi o Sabatino. Seu compadre. O meu compadre. Aí, beleza, tudo bem. 2 dias depois, eu ligo pro Sabatino. Sabatino, o que tu foi falar de mim pro homem aí, pro Evite? Ele chegou aqui dizendo que... Falou, não, mas eu falei brincando. Não, Juari, pelo amor de Deus, eu falei pra ele brincando, que tu não gostava de treinar, que tu era meio vagabundão. Não, mas eu fui tirando onda com a cara dele. O que ele fez? Eu falei, ele chegou aqui já pegando meu pé. Não, ele pegava mesmo. Ele te arrebentou. Não, ele me botou pra jogar de volante no time reserva. Que sacanagem. Daí eu joguei. Depois que eu joguei. E jogou bem. Aí acabou o jogo e ele falou assim, não é que tu jogou bem? Eu falei, você mandou o jogo. Você jogava bem demais. Mas agora eu quero também falar uma coisa que um jornalista italiano me falou. Eu falei, um dia eu vou ter a chance de olhar pro olho do Juari e falar ele falou, rapaz? Que você foi boicotado na Inter de Milão. Que era uma máfia lá. Explica como é que um time boicota um jogador que vem de fora e tá fora da panela. E também, tá certo que você era marrento. Sempre foi. Mas jogava bem. Mas como é que você encontrou essa panela da Inter? Como é que se sabota um jogador do teu nível? Rapaz, eu tenho grandes amigos lá ainda. Becalossi, Altobelli, Ferri, Baresi. Nossa. Zenga. Olha isso. Bini, os caras que eu considero muito. Que era um timaço. Era um timaço. Colovati, jogavam... Você chegou na Inter, e aí? Eu fui do Avelino. Aí a história certinha é essa. O Avelino queria me trocar pelo Shakhtar, né? E a Inter queria o Shakhtar, né? Então e o Shakhtar era do Cesena. Sim. Então o Avelino pegava o Shakhtar, me dava, o Shakhtar ia pro Avelino e eu ia pro Cesena. Ou vice-versa, a Inter pegava, beleza. Só que no último hora não deu certo. Aí eu tive que sair do Avelino pra Inter de Milão. O mesmo Avelino que me comprou naquela época lá por 800 mil dólares, 2 anos antes, me vendeu por 1.800.000. Uau. E mais a metade de 3 jogadores. O mesmo Juari que saiu de 400 aqui do Santos. Sim. 2 anos, a valorização. 2 anos depois ele valeu. No cash, 1.800.000 e mais a metade de 3 jogadores. Beleza. Então eu cheguei na Inter e tava essa gente toda. Bordon vindo da seleção, campeão. Bagni, campeão. Colovati, campeão. Baresi, Bergomi. Então eram os caras... Eu, do meu jeitão, primeiro, fiquei... A minha filha tinha acabado de nascer quando fui pra Inter, em 82. Ela nasceu em junho, me apresentei em junho. E eu, pai de primeira viagem, então queria viver mais tempo possível com a minha filha. Eu também tive meus erros. Também errei. Porque eu me desliguei um pouco. Você faltou alguns treinos? Faltei alguns treinos. Me desliguei um pouco. Mas eu jogava, era convocado quase sempre. Mas eu não consegui enturmar no grupo. Por quê? Eles faziam as festas e eu não participava. Era diferente da Avelino. Era muito diferente da Não te convidavam ou você não ia? Não, me convidaram. Eu fui 2 vezes só. Eu falei, não vou mais. Porque eu tinha dentro de mim ainda o Avelino. Aquilo que eu passei e vivia no Avelino. Eu tinha um time no Avelino que jogava pra mim. Trabalhava pra terminar em mim. E era montado assim. E fui pro um que eu tinha que trabalhar pra terminar. Então, eu não consegui me adaptar. Mas também, sinceramente, eu não procurei me adaptar. Porque ficou mais difícil ainda. E a Itália campeã do mundo, quer dizer, os caras se achando. Pra tu ter uma ideia, eu entrei num jogo, devia ter aí umas 30, 35 mil pessoas. Inter e Udinese. Marquese, o treinador, estava no banco.
Quando o Marquese manda eu aquecer, eu aqueci no banco. Quando o alto-falante anuncia a troca, a substituição, eu fui vaiado por todo mundo. Vaiado. Por isso que eu te digo que a vida me ensinou, me fortaleceu muito. Fui vaiado. Beleza. Tô ali pra isso. Eles pagaram o ingresso. Eu tô ali pra isso. Vai, 1-1, jogo difícil, 1-1, jogo difícil. O Udinense lá, aqui, a gente batendo, bola cruzada na área, 2-1. Gol de quem? Aquela mesma boca, aquela mesma pessoa teve que aplaudir. Se eu me abato com a vaia, não dá mais pra mim, então eu tinha que dar uma resposta dentro do campo. Então não foi um relacionamento entre eu e a Inter de Milão, não foi um relacionamento que eu posso dizer amoroso. Foi um relacionamento distanciado. Que é uma pena, porque você podia arrebentar. Mas como é que... Mas o técnico sabia também que os jogadores... Sabia. Tipo, sabia, porque a coisa era nítida. Por quê? Um exemplo. Eu dominava a bola, tocava no Becalossi. Saía para receber. O Becalossi não tocava. Segurava, ou ia para trás, aí tocava. Quando eu tô voltando, que o zagueiro encostou, ele tocava. Aí o zagueiro já chegava e roubava. Aí já saía a vaia lá. Então, quer dizer, foi uma coisa visível. Visível. Que eu terminei, tanto foi visível que eu terminei a temporada, eu queria voltar pro Brasil. Todo custo. Não quero mais saber, não quero ficar na Inter. Não quero. Aí... E a Inter é um dos melhores times do mundo na época. Do mundo. Não quero ficar. Não quero. Mas além de eu ter o Mazzola, que fomos os maiores jogadores da Inter, também gostava muito de mim. Então eu conversava muito com o Mazzola. E ele, com seu charutinho, sempre me dando, me orientando, me ajudando. O que acontece? Não, eu vou embora, mas olha, eu não quero ficar. Mas o Inter não vai te vender. Pra tu ver, o Inter não vai te vender. Não, mas eu quero ir embora. Surgiu o Ascoli. O que acontece no Ascoli? O Ascoli é treinado na época pelo Carlos Mazzoni. Sensacional. Essa época, junho, que é quando tem o Calciomercato na Itália. Eu tô lá em casa, o telefone toca. Era o Beltrame, que era o diretor esportivo. Jari, vem pra Milão. Eu morava em Como. Vem pra Milão. Falei, por quê? Eu quero falar contigo, vem pra cá. Tá bom. Então eu fui pra sede do Inter. Chego na sede do Inter, tá o falecido Rossi, que era o presidente do Ascoli, e o Mazzoni. Beltrame. Eu entro. Começam a conversar entre eles. Aí, de repente, o Mazzoni olha pra mim e fala assim, ele era treinador do Ascoli, ele já tinha me visto jogar no Avelino. Ele olhou pra mim e falou assim, quer voltar a se divertir? Eu falei, por que, mister? Não, porque eu sei que tu não se divertiu esse ano. Quer voltar a se divertir? É o que eu mais quero, professor, mister. Eu falei, então vem comigo pra Ascoli. Vem, tu vai se divertir. Eu falei, aí eu olhei pro Beltrame e falei, não, se você aceitar, já tá tudo feito. Pode ir. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Legal, Jari. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me diverti. Se divertiu. Mas me diverti. Rapaz do céu. Parecia que eu tava em Avelino. Me diverti. Era só contra-golpe, velocidade. Nossa, e aí, eu peguei uns caras bons, no Avelino, Devec, os caras mentiam como... Aí eu deitei, rolei, e fiz gol no Avelino. E não tinha esse negócio de ex, não. Eu ia lá e fui dançar na bandeirinha contra o Avelino. Poxa, a única coisa que começou, fizemos uma Copa Itália extraordinária. Fomos líder da nossa chave, ganhamos da Fiorentina, ganhamos todo mundo. Terminamos em primeiro. Pra tu ver como é que futebol é bom. Futebol é lindo. Primeiro jogo, rodada do Campeonato Italiano, primeira rodada. Juventus e Ascoli, lá em Turim. Nós fizemos a Copa Itália jogando a zona. Excelente. O Mazzoni sempre jogou e gostou de jogar no 3-5-2. Então ele queria jogar o homem no 3-5-2. Então ver como é que ele era. Como ele era. Reuniu o grupo todinho. Durante a semana. Aí, a Juventus, e era mesmo. A Juventus, as 5 primeiras rodadas do campeonato, ela entra meia molinha. E depois vai. Aí depois, quando ingressa... Mas também a Juventus tinha Zoff, Gentili, falecido Scirea, Brio Cabrini, Furino, Tardelli Platini, Causo e Rossi. Nossa senhora. Seleção. Que absurdo. Beleza. Não, Platini não, Platini veio no outro ano. Beleza. Não, mister. Que aí, nós temos medo da Juventus? Vamos lá, jogamos da Fiorentina, vamos jogar a zona. Não.
Senti jogar a zona e tomar um chacota. Não, vamos jogar o homem. Ô, bicho, você confia ou não confia na gente? Vamos jogar a zona. Aí ele virou e falou assim, ó, vocês querem jogar a zona? Tá bom, então vamos. Primeiro tempo, 5-0. Nossa senhora, que é isso? Chegamos no vestiário. Todo mundo, cabeça baixa. Ele botou a mão pra trás, encostou na porta. Aí o capitão, o Devecchio, professor, vamos voltar, mister. Vamos voltar ao homo, né? Pegar o homem. Não! Agora vocês vão até o fim. Meu Deus, que massacre. Vocês vão até o fim. Porque eu falei pra vocês. 7-0. Nossa senhora, que massacre. Puta. E Juari, então, a gente já tá caminhando, infelizmente, pro fim. Por mim, eu ficaria 8 horas aqui, mas é que eu tenho medo, assim, de apanhar muito aqui. Porque, então... Não, mas 10 minutinhos. Não, então 10 minutos. Juari, me conta a seleção brasileira, você com um potencial enorme, já teve aqui o Ademir da Guia, teve o César, tive a sorte de ter jogadores importantes aqui, e eles me disseram que era muito difícil, antes do mercado estar tão aberto para a Europa, que havia um bairrismo danado. Carioca, Rio Paulista, e os cariocas mandavam na CBF, na seleção, e os paulistas sofriam muito, e mesmo você sendo carioca, você já estava já tinha uma tatuagem de paulista. De paulista. Como é que foi? Por que você não teve tanta chance? Me diz, como é que foi isso? Eu acredito que um dos grandes problemas meu foi eu ter saído muito cedo do Brasil. Porque naquela época eu estava jogando a Copa América. Estava sendo convocado. Jogou a Copa de 79. 79, a Copa América. Então, praticamente, não vou dizer que joguei todas as partidas, mas a maioria daquelas partidas eu joguei. Mas a gente via que a coisa era complicada. Se eu não tivesse saído do Brasil, porque, veja bem, eu saí do Brasil em 79 e tinha 82 o Mundial, Sim. que era na Espanha, Sim. que depois era o Tele Santana. E você estava no auge. Eu estava no auge, era o Tele Santana. Só para concluir. Eu machuquei o joelho em 82. Em 81. Em 81. Avelino e Ascoli. Avelino e Inter de Milão. Lá em Milão. Sempre a Inter. Inter de Milão, lá em Milão. O Bordão saiu do gol, eu fui atacar o primeiro pau, ele saiu. Quando eu vi ele estava em cima do meu joelho, tentei pular, aí o meu joelho virou no ar. Graças a Deus só foi o colateral interno. Beleza. Aí eu fui em todos os médicos na Itália e na França, que meu presidente Sibília mandou eu ir. E todos queriam me operar. Mas inclusive o da Itália, o doutor Trintani, ele virou e falou assim, perguntou pro Vinícius, que eu falava pouco italiano, pra tu ver como é que é. Por isso que eu digo, minha carreira, ela teve altos e baixos, mas coisas extraordinárias. Ele falou pro Vinícius em italiano, quantos anos ele tem? Aí o Vinícius falou, 20. Ele faz outra coisa sem jogar fora do futebol? Ele falou, não, você joga futebol. Eu falei, então tu fala pra ele procurar outra coisa, que ele nunca mais vai jogar bola. Isso ele falou, me examinando. O que acontece? Eu vim embora. Falei, não, ele queria me operar, o presidente. Falei, Jorge, tu que sabe. Falei, não, vou embora, vou pro Brasil, vou conversar com meu pai. Vou ver o que meu pai diz, aí depois eu falo pro senhor. Falei, então vai se examinar, vai. Aí eu cheguei aqui, não me lembro mesmo. Acho que foi o doutor Carlos Braga. Santos. Que eu fui no Carlos Braga, que era do Santos. Ele me examinou e falou, não, eu não te opero. Porque eu queria que ele me operasse. Falou, eu não te opero. Não, senhor. Não, no teu joelho eu não mexo. Falei, mas eu preciso, eu quero voltar. Eu falei, não mexo. Agora eu vou te indicar quem pode mexer no teu joelho. Doutor Marcos Amatuzzi, que era aqui, né? O consultório dele, acho que era Avenida Brasil. Era um papa do joelho. Ele era professor na faculdade lá nos Estados Unidos, em Nova York. Isso mesmo. Ele era um professor, Rapaz, aí eu fui, marquei a consulta. Vamos dizer, marquei a consulta para terça-feira que vem. E fui pro Rio. Quando eu chego em Congonhas para pegar a ponte aérea, eu encontro quem? Tele Santana voltando do Rio. Ele, Moraci e o doutor Neilo Lasmar. Eu encontro o seu Tele. Aí o seu Tele me dá um abraço. Como é que você tá? O que você tá fazendo aqui? Programei, vou pra Itália esse final de semana. Quero ver você ir lá te ver. Você, Cerezo, Zico, Edinho, eu tô indo pra lá. Nossa. Aí eu falei pra ele, seu Tele, aconteceu isso assim. Ele falou, como? Eu falei, assim, eu tô indo até falar com meu pai, que não sei o que fazer. Aí ele chamou o Neilo. Aí o Neilo falou, Neilo, o Juari aconteceu isso. Pô, tu sabe que eu conto com ele, que eu queria ver ele. Tanto é que parece que não sei se foi o Careca, que se machucou alguém, ele convocou o Serginho. Foi isso mesmo. Ele convocou o Serginho, então era eu que era pra ir no lugar do Serginho. Nossa, Juari. Aí o Neilo falou assim, Juari, eu tô voltando pra Belo Horizonte, segunda-feira eu te examino. Eu falei, doutor, eu não vou dar pra mim não. Ele falou, por quê, Juari? Porque terça-feira eu vou no doutor Marcos Amatuzzi. Ele falou, quem?
Doutor Marcos da Matuza falou, Tele, não mexa no joelho dele. Tá com o maior médico de joelho do mundo. Coisa mais linda. Marcou a consulta. Fui lá na terça-feira. Aquilo eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui os melhores ortopédicos europeus. Sim. O clube pagou pra mim. O doutor Marcos fez isso. Tirou a cadeira, sentou assim na ponta da mesa e falou pra mim, Juari, anda. Andando. Quando eu terminei de andar, ele veio aqui. Vou pedir um raio-x, que não tinha ressonância. Vou pedir um raio-x, mas vou te dizer o que você tem. Você tá com ligamento colateral externo roto. Tá com o menisco interno roto. E não quero me enganar. O teu menisco externo não tem mais. Agora o teu ligamento cruzado, perfeito. Tá em ordem. Me operou no outro dia. Aí eu perguntei pra ele, doutor, e pra me voltar? Daqui a 9 meses tá voltando. A coisa mais linda nisso tudo. Fiquei 9 meses parado. O Avelino não deixou faltar um tostão. Me pagou os 9 meses. Quando eu voltei, terminou o meu contrato. Eu conversando com o meu presidente assim, com o Sibilha. Ele olhou dentro dos meus olhos e fez assim. Põe a chuteira, teu contrato tá renovado. Nossa, que sensacional. Isso é dirigente. Mas você perdeu a Copa. Perdi a Copa. Nossa. Mas sim, é uma loucura. Então, olha, já tô aqui com... Já estão apertando Já estão apertando aqui, mas eu tenho 3 perguntas importantes para fazer. A primeira, olhando pro teu olho, já me falaram também, já falei com gente importante, que você foi até... Desculpa falar, mas a palavra é essa. Você foi até enganado por gente que você podia ganhar muita grana e eu queria saber como é que um jogador se defende ou não se defende na sua época. Como é que você foi enganado, Juari? Com dinheiro. Dinheiro. Mas eu vou dizer sério pra você. Eu, na época, eu não tinha ninguém. Certo? Não tinha ninguém. Eu já não tinha mais meu pai, não tinha ninguém que poderia fazer alguma coisa. A parte que a gente não ganhava o que se ganha hoje, mas se ganhava alguma coisa que você podia guardar. Eu tentei fazer algumas coisas. Tentei. E alguns amigos, entre aspas, se aproveitaram de uma situação que... Mas qual foi a pior situação que você perdeu mais dinheiro? Porque a pessoa que me falou, olha, o Juari perdeu dinheiro por confiar e aí perdeu muito dinheiro. O que aconteceu? Não, perdi algum dinheiro. Mas o que aconteceu? Qual o pior investimento que você fez? Investimentos, dinheiro até mesmo de apartamentos que eu deixava alugado e não chegava nunca na minha mão. Você alugava aquele apartamento, mas o dinheiro não entrava. Aí, quando tu ia conversar, mas não foi alugado, não conseguimos alugar. Mas quem... Enfim, mas assim, não vai falar quem, mas como é que... Mas como uma pessoa te enganou? É isso. Porque você ganhou muito dinheiro. Sim, mas me enganaram na situação em que eu confiava, né? Eu ia para Portugal, por exemplo, ia para Portugal e só cuidava lá. Não queria saber o que estava acontecendo no Brasil, porque eu estava tão certo que o negócio estava funcionando. E o dinheiro? E o dinheiro não aparecia. Quando você foi ver? Quando eu fui ver, não tinha mais. Então eu teve que começar a vender aqui, vende aquilo, vende aquilo. Chegou uma hora que, pô, quando tu só vende e não entra, fica difícil. Que aquilo que tu vende, a realidade é essa. Isso aqui é até um conselho que eu dou para os mais novos. Procura não vender. Não se desfaça de nada que é teu. Guarda. Porque agora que tu vende, não tem retorno. Você não tá ganhando, você acha que tá ganhando, você tá perdendo. E foi o que aconteceu comigo. Eu pensei que tava fazendo a coisa certa e tava fazendo a coisa errada. Então, mas também tem aquela coisa, eu vou te dizer uma coisa agora. Não me arrependo. Sabe por quê? Se eu tivesse trilhado um outro caminho, talvez eu não teria o que eu tenho hoje na minha vida. Aí tu vai falar, tem o quê? Eu tenho uma coisa fundamental, eu tenho Deus. Que foi dentro dessa dificuldade que eu aprendi, que eu conheci e aprendi a confiar em Deus. Então isso pra mim vale mais do que o que eu tô falando. Porque tudo que tu fizer aqui vai ficar. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar dinheiro, vai ficar terno. Tudo aqui fica. Tu, quando morre, vou te enterrar de um jeito que isso é só a parte da frente. Atrás você tá nu. Então tá escrito lá na palavra. Nu vim ao mundo, nu voltarei. E, Juari, falando em pecado, você fugiu do pecado maior que, assim, enfrentar jogadores como um tal de Juari. Por que você não quis ser técnico? Por que não deu certo? Não, mas eu não quis, não, eu fui, sou treinador então, ainda. Mas eu trabalhei muito. Então conta, não, você trabalhou na base. Na base, eu trabalhei no Santos uns anos terríveis, uns anos bons, desde que o Modesto Roma, quando ele me levou pra lá. Porque você tem personalidade e uma visão tática. Mas é que tá, eu vou te ser sincero,
Um dos problemas que eu encontrei é aquela coisa que na base, às vezes, você tem que ceder alguns favores Empresário. que não dá. Que não bate com a tua Índole. com a tua índole, aí te queimam. Ah, o Juari não serve. Ah, o Juari pra essa categoria não serve. Ah, o Juari não. O Juari não tem. Ah, o Juari pegou dinheiro. Ah, que o Juari pega dinheiro. Que o Juari... De quem? Então, porque talvez se você não quiser falar, você não fala, mas também já entrevistei aqui empresários que trabalham na base e eles falam isso. Tem alguns que chegam, olha, eu tô te levando um craque, mas você vai ter que colocar uns 4 que não são e você se vira e vai ter que colocar. Porque senão... Mas assim mesmo, assim. na cara dura? É assim. Aí tu não combatua, os caras te queimam. Te queima, você sai Te fora. queima, é mais fácil botar um outro do que... É que nem agora, a gente vê essa renovação que tá na base, pra terminar. Eu acho que é legal. Sim. Tem que renovar mesmo, tem que botar molecada. Botar molecada pra trabalhar. Mas pra melhorar esse trabalho, tinha que colocar um ex-jogador do lado. Por quê? Como a Europa faz. Você tem que juntar a juventude com a experiência. Com uma coisa é você aprender no livro. E outra coisa é você ter mais de 20 anos lá dentro. A vivência. Até no teu ramo, né? Sim. Né? Se você tem que contratar um jornalista jovem e tem um mais velho, experiente, com tanta bagagem, tantos anos de jornalismo, eu acredito que tu põe esse velho ao lado do mais novo. Sim, e vai trocando. E vai trocando as ideias. Traz energia. Porque tu me traz uma coisa, eu vou te dando outra. É o mesmo caso na base. Por quê? Eu falo isso sempre, cara. Um dos fundamentos primordial na base chama-se técnica. Mas a técnica não é no sub-15, não é no sub-17. A técnica ela tem que vir desde os 9 anos. Porque quando ele chega no 16, no 17, os defeitos tu não corrige mais. Tu tem que ensinar ele a bater na bola 9, 10, 11, 12, 13. Tu tem que ensinar ele a dominar a bola. Né? Tu tem que ensinar ele a cabecear. Sim. Porque tu pode ver que muitos no profissionais não sabem cabecear. Outro dia eu tava vendo o jogo, eu fiquei... Poxa, nós estamos errando o lateral. O cara que ganha milhões e mais milhões, errar lateral? É triste, é verdade, você tem toda a razão. Não tem a preparação básica. E agora, então, Juari, as 2 últimas, a penúltima, você também já passou por várias situações boas e várias situações ruins. E só você também teve aqui o Aranha, que falou que só quem é jogador negro sabe o que passa. Você passou por algumas situações de racismo. Como é que é isso e qual foi a pior? E você nunca baixou a cabeça. Me diz como é que foi isso. E como é que a gente nem sabe, a gente não tem nem noção vendo de longe, Juari. Eu acho que a minha base, o meu alicerce, foi aquilo que aconteceu comigo com 12, 13 anos lá no Fluminense. Porque lá me deu a base para seguir em frente. Por quê? Eu, na minha época de Itália, se não me falha a memória, não quero errar, mas eu acho que era o único jogador negro preto na Série A. Sofri muito. O que eles chamavam? Negrito, macaco e mas tudo isso. Qual foi a pior situação? A pior situação que eu me lembro assim mais ou menos, vou te dizer, não me lembro contra quem foi, que fizeram um boneco preto e botaram lá da torcida adversária. Tava lá. E, pô, não tinha jeito de eu não ver. E você? Dá risada. Eu comecei a dar risada. Aí eu falei pros meus companheiros, aí, ó lá, ó. Até os caras gostam de mim. Então, não deu. Hoje eu não sou contra. Não sou contra, não. Que se lamentarem, de chiarem, de parar jogo. Não sou contra. Acho que tem que acabar mesmo. Parar, porque tem que parar, tem que acabar. Mas tu acha que como? Como nós éramos tratados contra os argentinos? Como é que os argentinos chamavam? Macaquito. E o jogo inteiro. E não dava pra parar pra falar nada. A gente tinha que aguentar. Sabe onde eu sinto? Eu vou te dizer uma coisa. Você, sim. Eu tô falando eu, Juari, com 66 anos. O que eu penso? Eu vou ficar chateado contigo. Vou ficar chateado com alguém. Vou até pra cima. Se tu me chamar de loirinho dos olhos azuis. Porque aí é racismo. Tá. Tu não pode me chamar de loiro. Tu não pode falar que eu sou loiro dos olhos azuis. Agora tá me chamando de negro, de preto. Mas eu sou preto. Eu sou negro. Sim. A minha cor vai mudar? Não. Não vai. Isso... Então, eu tenho orgulho daquilo que eu sou. Por que eu tenho orgulho? Que nós temos que ter orgulho. Que nós, sendo dessa cor, conquistamos alguma coisa nos espaços que era só de branco. E eles têm que respeitar. Eu penso assim. Sensacional.
E a última, para a felicidade do Igor, antes que ele me agrida, o que foi o futebol na sua vida? O que você seria sem o futebol? E como é que você projeta, 66 anos, o que você quer mais da vida, Jair? O que seria o futebol na minha vida? O futebol na minha vida foi tudo. Me ensinou, me regenerou, me mostrou um caminho diferente, uma saída diferente. Fez eu ver, voltando um pouco ao assunto, que não é a cor da pele que faz a diferença. Fez eu entender isso, que você pode conquistar espaços desde que você queira, acredite e confie. Sem o futebol, difícil, porque eu não teria outra saída. Se eu não abraçasse o futebol, eu acredito que eu não estaria vivo. Porque a maioria dos meus amigos de infância que eu deixei lá em Éden, São João de Meriti, eles estão quase tudo mortos. Tráfico, entraram pro caminho errado. Então, acho que eu também teria esse caminho. Então, eu digo que o futebol foi tudo. Foi tudo não, é tudo. Projeto, que eu penso ainda, que eu quero. Estamos trabalhando, graças a Deus. Temos algumas propostas, estamos vendo. Pode até aparecer, tem a possibilidade de eu voltar para a Europa ainda esse ano, no começo do ano que vem. Então, nós estamos estudando tudo isso. No momento, estou parado, estou em casa fazendo um pouco de reflexão, curtindo a esposa, o filho, coisa que eu não fazia há muito tempo. E estamos aí, aberto a qualquer proposta. E acima de tudo, cara, eu agradeço a Deus, porque pelas conquistas e pelas percas. E por ele ter me dado a oportunidade de encontrá-lo num dos momentos mais difíceis da minha vida. Que só eu sei como eu estava quando eu encontrei Deus. Hoje, muitos amigos meus não acreditam que eu sirvo a Deus. Mas eu sirvo a Deus. Na minha fraqueza, nos meus erros. Eu sou tudo o que sou e tenho tudo que eu tenho, graças a Deus. Jair, foi um prazer gigantesco. O prazer foi meu. E chora Santista, você já teve um jogador desse nível e dessa personalidade. Jair, a gente precisa de você no futebol, eu tenho certeza que você vai continuar. Amém, vamos se Deus quiser. Tá nas mãos de Deus. Obrigado. Obrigado, você.